Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 1. Sistema Rei da Bola. 6 de maio de 2012. Barcelona, Estádio Camp Nou. A 37ª rodada da La Liga, o jogo em casa do Barcelona contra o Espanyol está em andamento. Este é o último jogo do Barcelona em casa na temporada e também o dia da despedida do lendário treinador Guardiola. Um total de 97 mil espectadores estão presentes no grande estádio Camp Nou. Mesmo que o adversário seja um time mais fraco, o Espanyol não representa nenhuma ameaça ao poderoso Barcelona. No entanto, o entusiasmo dos fãs é excepcionalmente alto. Logo, o jogo se torna o palco do Messi. Com seu avanço rápido e dribles impecáveis, Messi captura a atenção de todos os espectadores. Aos 11 minutos, o adversário comete falta em Messi em cobrança de falta. Messi aproveita e marca direto, fazendo 1-0 para o Barcelona. No minuto 64, Messi manobra passando pelo zagueiro do Espanyol na área de pênalti, causando um toque de mão. O árbitro marca um pênalti e mostra um cartão amarelo para o zagueiro. Messi cobra o pênalti, engana o goleiro e a bola bate na trave e entra na rede, marcando 2-0, seu segundo gol na partida. 10 minutos depois, Messi recebe um passe longo de Adriano, dribla rapidamente os defensores do Espanyol e marca novamente, marcando 3 gols. 5 minutos depois, o número 22 do Espanyol comete falta em Busquets na área de pênalti, e Messi mais uma vez fica na marca do pênalti. Ele aproveita a oportunidade criada por seus companheiros e marca, alcançando um incrível feito de 4 gols. Enquanto Messi marca seu terceiro gol e garante a vitória, o estádio Camp Nou irrompe em cânticos celebrando o rei do campo. Não apenas os fãs regulares, mas até mesmo os jovens jogadores do Barcelona que estavam presentes na partida ficaram completamente cativados por Messi. Messi, oh meu Deus, você viu isso? Ele é como um deus. Entre os jovens jogadores, Gerard Deulofeu, que também atua como ponta, balança os ombros animadamente dos jovens companheiros da equipe, expressando sua alegria. Ao lado dele está um jovem jogador, vestindo a camisa número 4 do time juvenil com um belo rosto asiático. Seu nome é Lincoln, 16 anos, um meio-campista-chave do time juvenil do Barcelona, e também um viajante do tempo. Órfão, Lincoln foi adotado por um casal espanhol e cresceu na Espanha. Seu pai adotivo era um meio-campista profissional. Influenciado pelo pai, Lincoln está envolvido com futebol desde a infância e, devido ao seu talento e às conexões do pai, ingressou cedo no campo de treinamento de La Masia, sendo preparado para ser o sucessor de Xavi. Ao ouvir as palavras de Deulofeu, Lincoln concorda com a cabeça. O ano de 2012 foi definitivamente o ano mais louco da carreira de Messi. Naquele ano, Messi marcou um total de 91 gols em todas as partidas oficiais, quebrando o recorde mundial de Gerd Müller. Naquela época, Messi possuía velocidade, explosão, capacidade de drible, habilidade de passe, habilidade de armação e quase tudo mais. Em campo, ele era o pesadelo dos defensores adversários. Ao encontrar Messi com a posse de bola, não havia praticamente nenhuma maneira eficaz de lidar com ele, exceto com faltas. No entanto, devido ao cansaço excessivo causado pela alta torcida e as faltas agressivas dos adversários, Messi sofreu várias lesões em 2013, o que afetou significativamente seu auge. Desde então, embora Messi tenha permanecido forte e ainda mais versátil, sua capacidade de driblar declinou significativamente em relação ao seu auge. Mas o que isso tem a ver comigo? Como meio-campista, observo meio-campistas, não o extraordinário Messi, afinal, observar Messi não traz nenhum benefício para mim. Enquanto Lincoln resmungava silenciosamente em sua mente, uma voz há muito perdida ressoou em sua mente. O sistema detectou um jogador que atende aos padrões do rei da bola. Você deseja replicá-lo? Lincoln ficou surpreso. O sistema voltou à vida? Aos 6 anos de idade, ele inesperadamente obteve um sistema rei da bola, que desapareceu após incutir nele alguns conhecimentos e técnicas de futebol. Na última década, ele tentou encontrar uma maneira de despertar o sistema, mas sem sucesso. Quando ele estava prestes a desistir e até começou a duvidar se a criação do sistema era real ou apenas fruto da sua imaginação, o sistema reviveu. Isso fez com que Lincoln se sentisse surpreso e encantado. Embora ele estivesse amaldiçoando o sistema, se não fosse pela ajuda fornecida pelo sistema inicialmente, ele não teria conseguido chegar até aqui. Então, ao ouvir o lembrete do sistema, preocupado que o sistema pudesse desaparecer novamente, ele imediatamente fez uma escolha. Replicar. Estrondo. Num instante, inúmeros fragmentos de memória inundaram a mente de Lincoln. Capítulo 2. O pico de Messi. Lin, você está me ouvindo? Deulofeu viu seu amigo perdido em pensamentos, então acenou com a mão na frente dos olhos de Lin, parecendo confuso. Sim, estou aqui ouvindo. Lin se recuperou e respondeu. Deulofeu pareceu incrédulo e curioso. O que você estava pensando? Liguei para você várias vezes e você não respondeu nada? Ao ver o olhar interrogativo do amigo, Lin sabia que sua curiosidade tinha sido despertada. Então, ele inventou uma desculpa e casualmente a descartou. Eu estava pensando em quantos gols Messi pode marcar este ano. Messi é o ídolo de Deulofeu, então, ao ouvir Lin mencionar seu ídolo, Deulofeu imediatamente se interessou. Acho que deve ser em torno de 60 ou 70 gols. Na temporada de 2010 a 2011, Messi marcou um total de 57 gols, incluindo 53 pelo clube e 4 pela seleção. Seu desempenho nesta temporada é visivelmente melhor que no ano anterior, então há uma boa chance de que seu total de gols supere o do ano passado. Ao ouvir a resposta de Deulofeu, Lin sorriu e balançou a cabeça. Gerard, Messi não é seu ídolo? Por que suas previsões são tão conservadoras? Conservador?
Deulofeu parecia perplexo. 60 ou 70 gols é conservador? Ele estava curioso sobre o que Lin consideraria uma estimativa não conservadora. O que você acha que Messi vai marcar? Acho que ele pode marcar 80 ou até 90 gols. Lin respondeu sinceramente. Não brinque. Você sabe qual é o recorde mundial? Deulofeu arregalou os olhos ao ouvir as palavras de Lin, parecendo incrédulo. Atualmente, o recorde mundial é de 85 gols. Se Messi conseguiu marcar 80 ou 90 gols, isso significa que ele tem uma chance de quebrar o recorde mundial. Mas quebrar esse recorde não será tão fácil. Gerd Müller estabeleceu esse recorde em 1972 e ninguém chegou perto dele, muito menos o quebrou. Eu sei, o recorde mundial atual é de 85 gols, estabelecido pelo jogador alemão Gerd Müller em 1972 no Bayern de Munique. Mas até este jogo, Messi já marcou 46 gols nos primeiros 5 meses deste ano. Ele está a menos de 40 gols do recorde de Gerd Müller, e ainda faltam muitos jogos este ano para ele continuar marcando. Com base em sua forma atual, acredito que esse recorde não seja tão inatingível. Finalmente convencido, Deulofeu começou a calcular a probabilidade de Messi quebrar o recorde mundial, sem interromper mais Lin. Lin desviou o olhar de Deulofeu e olhou novamente para o campo. Depois de marcar seu quarto gol, Messi e seus companheiros do Barcelona caminharam até o banco do técnico para encontrar seu treinador, Guardiola. Obrigado, Pepe, esses 4 gols são para você. Messi abraçou Guardiola e falou com ele. Guardiola deu um tapinha forte nas costas de Messi, seus olhos estavam levemente vermelhos e havia um toque de melancolia em sua voz. Eu também sou grato a você, Léo. Você merece os aplausos dos 100 mil torcedores no Camp Nou. Cada detalhe da carreira de Guardiola no Camp Nou ao longo dos 4 anos de sua carreira de treinador passou diante de seus olhos, deixando-o com emoções confusas. Ele foi formado nas categorias de base do Barcelona, tendo ingressado no clube aos 13 anos, e teve uma carreira que durou 17 anos, a maior parte dos quais passou no Barcelona. Depois de se aposentar e se tornar treinador, seu primeiro time foi o Barcelona B, e foram suas excelentes atuações que lhe renderam o favor do Barcelona, que rapidamente o promoveu a treinador principal do time principal. Durante seus 4 anos como treinador do time principal, ele conquistou 3 campeonatos da Liga, 2 troféus da Liga dos Campeões da UEFA, 2 troféus da Copa do Rei, 3 Supercopas da Espanha, 2 Supercopas da UEFA e 2 Copas do Mundo de Clubes da FIFA. Seus anos como técnico no Barcelona foram apelidados de Druin Dynasty pelos fãs do Barça, marcando o melhor período da história do clube. Suas conquistas notáveis não só lhe renderam alta consideração entre os fãs, mas também o respeito e a admiração dos jogadores. Jogadores de pico durante suas carreiras profissionais encontrar um excelente treinador, alcançar uma série de conquistas e ganhar muitos troféus de campeonato são raros, incluindo Messi e muitos jogadores do Barcelona, especialmente os jovens jogadores que foram promovidos por Guardiola da Academia de Jovens de La Masia, eram muito gratos a Guardiola. Sem ele, livrando-se de jogadores estrelas como Ibrahimovic e Eto'o, esses jovens jogadores podem não ter tido um futuro brilhante. Sem suas táticas baseadas em posse de bola, o desempenho do Barcelona não teria sido tão bom. Agora, o treinador que os nutriu e os ajudou a alcançar resultados esplêndidos está prestes a partir. Muitos jogadores jovens estavam bastante ansiosos, temendo a incerteza de suas posições nas táticas do novo treinador. Como resultado, quando viram as verdadeiras emoções de Guardiola, cada um deles disse: "Fique, treinador, o Barcelona precisa de você." "Sim, fique, chefe, precisamos de você também." O humor de Pep Guardiola estava um pouco amargo. Ele alcançou a grandeza no Barcelona e há muitos jogadores excelentes sob suas mãos. Se as condições permitissem, ele realmente não queria sair. No entanto, o clube mudou de presidente, Laporta saiu e Rosell, que o substituiu, não se deu bem com Guardiola. Especialmente Rosell, sob o disfarce de reforma, expulsou seus oponentes. Ele até mesmo tirou o título de capitão honorário de Cruyff, que havia feito enormes contribuições ao time. Isso deixou Guardiola muito ressentido com Rosell porque, como treinador principal do clube, seria muito difícil para ele trabalhar sem ter um bom relacionamento com o presidente do clube. Os sinais já começaram a aparecer nesta temporada e alguns jogadores, liderados por Piqué, começaram gradualmente a se distanciar de seu controle. Isso fez Guardiola sentir como se fosse um aviso de Rosell através da boca dos jogadores, forçando-o a sair. Então, sem ter finalizado um novo emprego, Guardiola decidiu deixar o Barcelona. Isso era para mostrar sua posição. Ele não era um traidor do Barcelona, ele apenas foi forçado a sair. Então, quando confrontado com os apelos dos jogadores para ficar enquanto ele se preparava para sair naquele momento, tudo o que ele pôde fazer foi sorrir amargamente e balançar a cabeça. Chega disso, crianças. O jogo ainda não acabou. Aproveitem este jogo e os aplausos dos fãs. Talvez a recusa de Guardiola em se deixar persuadir pelos jogadores tenha afetado o humor deles. Porque nos jogos seguintes o Barcelona não só não conseguiu marcar como também cometeu faltas e recebeu cartões. Em um intervalo de 5 minutos, Busquets e o capitão Puyol receberam cartões amarelos consecutivamente. Até Messi perdeu uma oportunidade de 1 contra 1 no minuto 87. Se ele tivesse marcado, teria sido uma performance milagrosa de 5 gols. Em circunstâncias normais, Guardiola certamente teria demonstrado seu descontentamento nas laterais do campo. Mas desta vez, ele escolheu sentar-se calmamente no banco do técnico e beber água, sem sair do assento.
Com uma vantagem de 4-0 e apenas 1 minuto restante de jogo, além de 4 minutos de acréscimo, não havia como o time adversário reverter o placar. Contanto que os jogadores não cometessem mais erros básicos que levassem a cartões vermelhos, todo o resto não importava. Mesmo que recebessem cartões vermelhos, não teria importância porque o Barcelona já tinha perdido o título da Liga nesta temporada. O Real Madrid tinha aberto uma diferença de 7 pontos na tabela de pontos, e o resultado do último jogo não afetou o resultado. Para o Barcelona, essa partida foi sem vontade nenhuma. Não importava como jogassem. Após 4 minutos, o árbitro apitou o final. Os 4 gols de Lionel Messi levaram o Barcelona à vitória por 4-0 sobre o rival da cidade, o Espanhol, encerrando todos os seus jogos em casa na La Liga nesta temporada. Capítulo 3. Cerimônia de despedida. Após o jogo, o Barcelona Clube realizou uma cerimônia de despedida de Guardiola. Todo o estádio, com 100 mil torcedores, se levantou e cantou a música de Guardiola juntos. Para eles foi um dia de felicidade e tristeza. Eles estavam felizes porque tinham o auge de Messi aos 25 anos. Eles ficaram tristes porque a reviravolta do clube na mudança do presidente levou à saída do lendário treinador Guardiola. Isso os fez se sentir um tanto pessimistas sobre o futuro da equipe. Era difícil encontrar alguém como Guardiola. Ele era um produto do sistema de treinamento juvenil de La Masia, familiarizado com as táticas do Barça, e utilizou totalmente as características do Barcelona para desenvolver um novo sistema tático, alavancando efetivamente seus pontos fortes como treinador. Sob o comando de Guardiola, o Barcelona chegou a escalar um time inteiro de 11 jogadores, todos vindos das categorias de base do clube. Mas depois que Guardiola saiu, seu sucessor ainda seria capaz de reavaliar os jogadores de treinamento de jovens de La Masia? Eles alcançariam o mesmo recorde brilhante que Guardiola alcançou? Quanto mais pensavam nisso, mais relutantes ficavam em ver Guardiola partir. Os torcedores agitaram bandeiras do Barcelona, seguraram várias pinturas com fotos de Guardiola e cantaram altos louvores a Guardiola. Guardiola caminhou sozinho em direção ao campo, olhou para os espectadores e olhou para o estádio. Aqui, ele levou o time a conquistas esplêndidas e deixou para trás sua própria lenda. Mas depois de hoje, ele não pertenceria mais aqui. Quando ele retornasse, provavelmente o faria como oponente. Naquela época, esses fãs adoráveis o receberiam e torceriam por ele como fizeram hoje? Nesse momento, o telão no campo começou a exibir momentos maravilhosos das conquistas de Guardiola durante seus 4 anos como treinador. O primeiro campeonato da Liga. O primeiro troféu da Liga dos Campeões da UEFA. O primeiro campeonato sextuplo. O telão exibia as comemorações de Guardiola quando o time marcava, seus comandos na lateral do campo durante chuvas fortes, seus gritos de alegria quando o time vencia, sua volta da vitória após o primeiro campeonato, suas anotações sérias e análises táticas para cada partida e muito mais. Por fim, a tela congelou na cena em que o time conquistou o troféu da Liga dos Campeões da UEFA na temporada passada, e Guardiola foi erguido no alto pelos jogadores. Com entusiasmo, Guardiola pegou o microfone que lhe foi entregue pela comissão técnica. Ele levou o microfone aos lábios várias vezes, mas não conseguiu falar. Ele tinha medo de que, se falasse, os fãs e jogadores ouvissem sua voz embargada. Esta era sua casa, mas ele estava prestes a ir embora. Muitas vezes foi dito que perto de casa, mas longe de casa, os sentimentos de uma pessoa podem ser diferentes. Como seria seu humor em tal momento? Ele respirou fundo, ajustou seu estado e disse: "Aqui quero agradecer a todos. Especialmente as pessoas ao meu redor, os jogadores, a comissão técnica e a comissão técnica do clube. Também sou grato pelo apoio dos fãs. Podemos não ser tão próximos, mas todos os dias sinto o apoio de vocês. Você sabe que sentirei sua falta. Ter seu apoio quando eu deixar o Camp Nou me deixa muito animado." Os torcedores agitaram várias faixas e slogans de apoio e agradecimento a Guardiola, enviando-lhe aplausos e bênçãos. Sobre minha saída, já mencionei isso em diferentes ocasiões muitas vezes antes, mas aqui acho que preciso explicar para você novamente. Nos meus 4 anos como treinador no Barcelona, obtivemos bons resultados. Mas durante esse tempo minha pressão no trabalho sempre foi muito alta e nunca tive a oportunidade de estar com minha família adequadamente. Então aqui peço desculpas a eles. Prometo que passarei um bom tempo com minha família no próximo período. Guardiola olhou para o túnel do jogador, onde sua namorada Cristina Serra sorria com seus 4 filhos. Lin também estava entre eles. Sim, o casal que adotou Lin foi Guardiola e Serra. Embora ele não fosse filho biológico, Guardiola e Serra sempre trataram Lin da mesma forma que trataram seus outros 3 filhos. Guardiola acenou para eles, e Serra imediatamente trouxe as 4 crianças até ele. "Você trabalhou duro, Pepe. Finalmente podemos começar nossas férias." Ao abraçá-lo, Cristina, sorrindo, viu que Guardiola parecia um pouco abatido, então tentou desviar sua atenção com a perspectiva de férias. "Obrigada, Cristina. Sinto muito por não ter podido passar tempo com você e as crianças todos esses anos." Sentindo-se um pouco culpado, Guardiola pediu desculpas sinceras novamente. "Não precisa se desculpar. Se você realmente se sente culpado, por que não demonstra isso através de suas ações?" "Bem, essa é uma boa sugestão. Vou considerar." Guardiola pensou em casamento. Ele sentiu que era hora de terminar esse relacionamento de amor à distância. Quando chegou a vez de Lin, Guardiola o abraçou, deu um tapinha em seu ombro e disse: "Lin, você tem 16 anos agora. Já pensou sobre seus planos de carreira para o futuro?" Depois de pensar cuidadosamente, Lincoln respondeu: "Vou treinar no Barcelona por mais um tempo e depois encontrar um time para alugar ou transferir." "Você quer sair de Barcelona?" Guardiola ficou um tanto surpreso com os pensamentos de Lin. Jogadores do centro de treinamento de base de La Masia raramente pensam em deixar o Barcelona. Mas olhando para a aparência de Lin, ele parecia não ter um apego tão profundo ao Barcelona. Será que o relacionamento tenso com o clube, que levou à sua demissão, o afetou?
Sim, o time principal do Barcelona é cheio de jogadores talentosos, e eu não tenho muitas oportunidades aqui, então tenho que sair. Lin disse isso exteriormente, mas em seu coração, ele achava que não valia a pena ficar em Barcelona. Olhando para a operação que expulsou Messi no prazo de transferência 10 anos depois, ficou claro que este clube não tinha um mínimo de compaixão. Um jogador lendário que serviu o time por 21 anos, marcou mais de 600 gols e ganhou inúmeros prêmios, sendo humilhado e rejeitado de uma forma tão antipática e quase zombeteira. Em um clube como esse, só um idiota iria querer ficar. Guardiola parou por um momento. O Barcelona realmente tinha um rico grupo de talentos no meio-campo. Busquets, Xavi e Iniesta, entre outros, estavam no auge e tinham grandes habilidades. Jogadores jovens provavelmente não poderiam competir contra eles. Mesmo que durante seu mandato como técnico principal, ele tivesse planejado desenvolver Lin como herdeiro de Xavi. Ele até lhe deu a camisa número 4 do time juvenil, a mesma que ele usava quando jogava pelo Barcelona. Mas depois que ele saiu, ele não tinha certeza de como as táticas do Barcelona mudariam. Cada treinador tem suas próprias ideias, alguns preferem usar jogadores da base, enquanto outros gostam de comprar jogadores conhecidos de fora. Portanto, o plano de desenvolvimento que ele havia definido anteriormente para Lin pode não ser aplicável agora. Bem, eu respeito sua escolha. Vamos conversar mais quando você voltar. Lin assentiu, e Guardiola agora era um treinador lendário neste planeta. Ele certamente consideraria sua opinião. Depois de abraçar sua família, colegas e jogadores da equipe em sequência, e sob a fala de despedida da comissão técnica do clube, Guardiola deixou o campo rapidamente. A partir daquele momento, Guardiola e Barcelona romperam o vínculo. Muitas pessoas, incluindo fãs e executivos do clube, pensaram que essa seria apenas uma separação temporária. Quando a presidência do clube mudou e os conflitos entre Guardiola e o clube foram resolvidos, ele retornaria. Mas ninguém esperava que essa despedida fosse uma despedida permanente. Capítulo 4. Transformação corporal completa. Naquela noite, quando Lin voltou para casa e se deitou na cama, ele ouviu a voz do sistema. A transformação do corpo começa? Tempo necessário: 8 horas. Sem dar tempo para Lin pensar, o cansaço o atingiu e ele imediatamente caiu em um sono profundo. Ele dormiu por 8 horas inteiras e acordou se sentindo revigorado e energizado. A transformação corporal do sistema foi completa? Olhando-se de cima a baixo, ele descobriu que sua altura não havia mudado. Ele se mediu e descobriu que ainda tinha a mesma altura de antes, 1,72 metros. Antes, ele se preocupava que a transformação do sistema o deixaria com a mesma altura de Messi, mas agora parecia que ele estava se preocupando sem motivo. No entanto, os avanços rápidos e as habilidades de drible de Messi estavam intimamente relacionados à sua altura. O ritmo rápido de Messi, juntamente com o senso de bola inerente, permitiu que ele tocasse a bola mais rápido e fizesse um número maior de contatos com a bola do que outros no mesmo tempo. Portanto, enquanto outros conseguiam fazer apenas 2 movimentos no mesmo período de tempo, Messi conseguia completar 3. Usando essa mudança de ritmo, Messi conseguia passar pela maioria dos jogadores defensivos. Era aí que residia a proeza de Messi, levando a variação de ritmo ao extremo. Ele era imparável, deixando os outros sem noção. Eles sabiam que ele iria ultrapassá-los, mas seus corpos não conseguiam acompanhar suas mentes, resultando em momentos como Boateng tropeçando em si mesmo. Portanto, Lin estava profundamente preocupado, temendo que seu aumento de altura pudesse afetar seus avanços, dribles e outras habilidades. Messi ainda era Messi com 1,72 metros? Não, ele teve que tentar em campo. Então, Lin ansiosamente pegou uma bola de futebol, andou de bicicleta e correu para o campo de futebol. Por que esse garoto acordou tão cedo? O treino do time juvenil não está marcado para 9h30? São quase 6h30 agora. Ao ver Lin saindo correndo, Serra, a namorada de Guardiola, disse a Guardiola, parecendo um tanto confusa. Guardiola ponderou. Ele se lembrou de sua conversa com Lin no dia anterior. O garoto estava crescendo, formando suas próprias ideias, e talvez treinar diligentemente naquele momento fosse sua preparação para deixar o Barcelona. Pensando nisso, Guardiola decidiu usar suas conexões para ajudar Lin a encontrar um bom time. Se Lin realmente quisesse deixar o Barcelona, ele pelo menos deveria ser mandado para um time melhor, para não atrapalhar sua carreira profissional. Lin chegou ao campo de treinamento bem cedo. Além do pessoal de segurança, não havia mais ninguém à vista. Após cumprimentar o segurança, Lin correu ansiosamente para o campo de treinamento, imediatamente começando seu treinamento com bola. Ele realmente queria experimentar como era jogar futebol do jeito Messi. Antes de tocar na bola, Lin não notou nada de estranho. Mas no momento em que a bola chegou até ele imediatamente sentiu a diferença. Ele claramente sentiu que seu ritmo estava muito mais rápido do que o normal. Se antes ele conseguia dar apenas 2 passos por segundo, agora ele conseguia dar pelo menos 3 ou 4 passos. Além do aumento do ritmo, ele sentiu uma melhora significativa no controle da bola. Depois de receber a bola, parecia que a bola estava presa ao seu pé. Cada toque mantinha o controle preciso da bola, evitando que ela se afastasse mais de meio metro dele após cada contato. Essa distância significava algo, especialmente para um meio-campista como ele. Quando Messi dribla, é difícil roubar dele. Primeiro, seu toque de bola é rápido, quase um passo, uma bola, garantindo que ele sempre consiga tocar a bola antes dos adversários, afastando-a. Segundo, seu fino senso de bola torna cada toque preciso, tornando difícil para os jogadores defensores roubarem a bola dele dentro dessa distância limitada. Portanto, a melhor maneira de lidar com Messi é esta: não deixe a bola chegar aos seus pés.
Após uma série de experimentos, Lin ficou surpreso com os resultados. O sistema realmente replicou os atributos de Messi nele mesmo. Ele então tentou algumas das fintas características de Messi, como a finta de colher a bola, a finta de corte de dentro para fora, parar e girar, e outras. Embora essas fintas não fossem exclusivas de Messi, seu bom senso de bola e sua rápida frequência de controle de bola tornaram essas fintas mais ameaçadoras quando usadas por ele do que por outros jogadores. Ei Lin, por que você chegou tão cedo? Depois de praticar no campo por 1 hora, tomar café da manhã no refeitório e tomar um banho de volta no vestiário, Deulofeu e outros finalmente chegaram. Ao ver Lin praticando sozinho no campo, Deulofeu ficou um tanto surpreso. Esse cara, na visão dele, não era particularmente esforçado, então por que ele chegou tão cedo hoje? Vendo Lin encharcado de suor, claramente tendo treinado por um longo tempo já. Quero jogar no time principal. Diante da pergunta de Deulofeu, Lin respondeu seriamente. Ah, você tá brincando comigo? Você tem só 16 anos esse ano, nem 17. Como você conseguiu se estabelecer no primeiro time nessa idade? Deulofeu já havia sido substituído na 11ª rodada da La Liga do ano passado, quando o Barcelona venceu o Mallorca por 5-0. No entanto, quando ele entrou em campo, o placar já estava em 4-0, e Messi já havia marcado 3 gols nos primeiros 30 minutos, colocando um fim precoce ao suspense do jogo. É por isso que Guardiola o substituiu, para sentir a atmosfera e treinar os jovens jogadores. Mas durante esses poucos minutos em que ele estava em campo, ele sentiu profundamente a enorme lacuna de força entre o primeiro time e o time juvenil. Isso fez Deulofeu perceber profundamente que sua habilidade ainda estava faltando. Ele ainda precisava continuar trabalhando duro, melhorando suas habilidades e força no futebol, ou então não seria capaz de se estabelecer no primeiro time. Deulofeu é 1 ano e meio mais velho que Lin e sente que ele próprio não pode se estabelecer no primeiro time. Lin, que é ainda mais novo e tem uma constituição mais magra, tem ainda menos chance. Claro que não estou brincando, e não disse que preciso me firmar no Barça. Você quer sair do Barça? Deulofeu ficou surpreso. Como jogador que veio para La Masia, ele sonhava em ficar aqui, sonhava em pisar no campo do Camp Nou para jogar. Mas Lin, um verdadeiro Barça, na verdade quer deixar o Barça, o que o surpreendeu muito. Claro, se eu não sair do Barça, como poderei jogar no time principal? Além disso, os jogadores jovens de La Masia são muito requisitados lá fora, então não terei problemas para encontrar um time. Acho que você também deveria considerar se não quer ficar no Barça. Deulofeu lembra como foi sua luta durante sua passagem pelo Barça, entrando e saindo diversas vezes e no fim, não conseguindo jogar. Então Lin sabiamente avisou seu amigo, mas se ele ouviria ou não era uma decisão dele. É como alguém sonhando em jogar pelo Real Madrid desde a infância, mas com o histórico cada vez mais glorioso do Barça, muitos jogadores jovens têm o sonho do Barça, sonhando em jogar pelo Barça. É aí que Deulofeu pertence. Nesse momento, os treinadores do time juvenil apareceram, gesticulando para que os jogadores movessem os equipamentos e se preparassem para o treinamento de hoje. Em 5 dias, eles irão para o jogo fora de casa para desafiar o adversário da Liga, Almería. Os adversários estão atualmente classificados em 7º na 2ª divisão, e o time juvenil do Barcelona está classificado em 8º. Embora a diferença de posição seja de apenas 1, seus pontos são 14 a mais que eles, mostrando uma força muito maior que eles. Mas o time já sofreu 2 derrotas consecutivas, chegando a sofrer uma derrota por 4-1 para o Celta na última rodada, causando constrangimento ao clube barcelonense. Então o clube emitiu uma ordem de morte contra eles devem vencer Almería a todo custo, encerrando 2 derrotas consecutivas. Isso fez com que a comissão técnica do time juvenil sentisse uma pressão enorme, e eles deram grande importância à próxima partida. Por isso, eles planejam realizar um jogo-treino interno, levando os melhores jogadores do estado para o jogo fora de casa para participar da partida. Eles nunca hesitam em ter tais partidas de treinamento. Como principal volante do time, Lin geralmente usa o colete azul simbólico que representa o time principal. Mas hoje, o técnico assistente do time deu a ele um colete amarelo substituto. O que isso significa? Lin olhou para o técnico do time juvenil, Henrique, mas o viu bajulando o presidente do clube, Rosell. Rosell está tramando alguma coisa? Capítulo 5. Assim como Messi. À margem do campo de treinamento, Rosell e Henrique conversavam. Guardiola saiu, e na próxima temporada Vilanova assumirá o time. No entanto, a saúde de Vilanova não é muito boa, e ele pode não durar muito, disse Rosell casualmente enquanto seu olhar examinava os jovens jogadores jogando no campo de treinamento. É uma tradição do Barcelona promover talentos e treinadores da academia de jovens. Como treinador principal do time de jovens do Barcelona, Henrique tem uma boa chance de se tornar um treinador do primeiro time. Ao ouvir isso, os olhos de Henrique brilharam, sentindo-se um pouco animado. O Barcelona é atualmente um dos clubes mais fortes e de melhor desempenho no futebol. Treinar um time de alto nível é um sonho que se torna realidade para um jovem técnico como ele. Especialmente para um técnico com um histórico tão profundo no Barça, treinar em outros times pode não render grandes resultados. Henrique tinha experiência anterior como técnico na Itália e lutou. Depois de uma temporada mal sucedida em Roma, ele foi demitido e teve que retornar ao Barça. Após a renúncia e partida de Guardiola, Henrique viu uma nova esperança. Ele soube que o clube pretendia escolher entre ele e Martino como treinador principal do clube. Vilanova estava predeterminado para ser apenas um treinador interino e não duraria na posição de treinador principal. Portanto, se ele pudesse derrotar Martino, a posição de técnico do Barcelona estaria ao seu alcance. Ganhar o apoio do presidente do clube é crucial para derrotar Martino na competição.
Presidente, pode ficar tranquilo, darei tudo de mim para cooperar com seu trabalho. Henrique respondeu prontamente, expressando sua lealdade a Rosell. Para ele, passar alguns anos na posição de treinador principal do Barça e alcançar alguns resultados louváveis construiria um currículo forte como treinador de clubes de prestígio no futuro. Se ele pudesse levar o Barcelona à vitória na Liga dos Campeões, ele poderia até superar Guardiola e se tornar um novo e lendário treinador jovem. Pensando nisso, os olhos de Henrique em direção a Rosell ficaram ansiosos. Sim, Luiz, eu acredito em você. Rosell assentiu satisfatoriamente e então casualmente comentou. Ouvi dizer que há um jovem jogador aqui muito próximo de Guardiola. É verdade? Henrique assentiu rapidamente, apontando para Lin, que estava treinando no campo, e respondeu, sim, o jovem jogador com a camisa número 4, esse é o pupilo de Guardiola. Ah, entendo. Rosell assentiu levemente e ordenou com indiferença, já que Guardiola não está mais no clube, aqueles jogadores que chegaram por meio de suas conexões, livrem-se deles. O Barcelona não precisa de jogadores com essas conexões. Henrique queria dizer algo, mas no fim permaneceu em silêncio. Embora quisesse falar por Lin, que era talentoso e não apenas um jogador de conexão, o presidente do clube não gostava dele. Para ser preciso, o presidente não gostava de Guardiola. Ser filho de Guardiola indiretamente levou a essa consequência. Sim, presidente, eu sei o que fazer. Henrique concordou com a cabeça, aceitando a tarefa. Faça isso direito, não quero nenhuma fofoca se espalhando por aí. Rosell deu um tapinha em seu ombro e saiu depois de dizer essas palavras. Ao ver Rosell sair, Henrique não conseguiu evitar xingar. Assim como Guardiola havia saído, o clube agora estava se livrando de seu filho. Se esse assunto vazasse, o impacto seria severo. Como o indivíduo que gerenciava esse problema, se ele não lidasse bem com isso, ele poderia acabar levando a culpa. Então, como ele poderia cumprir a tarefa do presidente do clube sem receber reação negativa? Ele rapidamente pensou em uma solução. Ele decidiu emprestar Lin para um time com menos força, permitindo que ele jogasse nas partidas do time principal. Se Lin não conseguisse se estabelecer no time principal, o Barcelona poderia então rescindir o contrato. O plano garantiria que mesmo que Lin fosse eventualmente liberado, Henrique não enfrentaria críticas. Satisfeito com sua esperteza, Henrique não pôde deixar de se admirar. Eu sou realmente um gênio. Ele então chamou seu assistente técnico, Jordi Blancas, e disse, Blancas, onde estão os pedidos de empréstimo enviados por outros times? Eles estão no seu escritório, respondeu Blancas. Bom, fique de olho neles, já volto. Henrique saiu depois de instruí-lo. Quando ele se virou para sair, Lin executou com sucesso um avanço brilhante na linha lateral. Como ele foi colocado no lado substituto, Lin enfrentou a escalação de defesa do elenco principal do time juvenil. Como eles jogaram juntos, os jogadores conheciam os pontos fortes de Lin. Notavelmente, seu físico não era forte, e suas habilidades defensivas eram fracas. Portanto, os defensores poderiam pressioná-lo agressivamente enquanto defendiam, envolvendo-se em confrontos físicos diretos para impedir seu avanço ou até mesmo roubar a bola. Anteriormente, quando confrontado com tais situações, Lin imediatamente passava a bola, reduzindo seu tempo com a bola e negando aos oponentes chances de confronto físico. Como um volante, contanto que ele tivesse excelentes habilidades de passe e controle de bola, grande consciência e visão, juntamente com alguma habilidade de interceptação, ele estaria pronto. Esperar que ele se destaque como um ponta, bem, isso não é muito realista. Mas hoje, ao receber um passe de seu companheiro de equipe, ele quase inconscientemente lançou a bola para fora com a parte externa do pé, enquanto abaixava o ombro direito, fazendo um movimento para avançar pela linha lateral direita. O jogador defensor, Lafinia, congelou por um segundo porque esse era um movimento comum usado por pontas para passar por fora. Ele estava tentando passar por ele? Ele parou imediatamente e se moveu lateralmente, tentando bloquear a posição, para empurrar o adversário para fora dos limites. Mas antes que ele pudesse fazer sua jogada, Lin rapidamente prendeu a bola que passou pelo seu lado direito. Como a bola estava em seu pé direito, Lafinia quase instintivamente esticou o pé, tentando parar a bola. Mas ele esqueceu que naquele momento, seu corpo estava se movendo para o lado, seu pé direito tinha acabado de ser levantado. Seu corpo se torceu como um pretzel e ele caiu com um baque. Enquanto isso, Lin completou com sucesso o avanço pela linha lateral. Uau! Quando Lin manobrou melhor que Lafinia, todos os jogadores em campo, incluindo os treinadores nas laterais, ficaram atordoados. Todos eles tinham um pensamento semelhante em mente, porque o estilo de jogo de Lin é parecido com o de Messi. Capítulo 6. Rompendo uma linha de defesa inteira. Nos bastidores, incluindo o assistente técnico Blancas, os membros da comissão técnica ficaram impressionados com o recente e brilhante avanço de Lin. Principalmente o drible estilo Messi fez com que eles começassem a discutir o assunto. Esse movimento agora pareceu o mesmo do Messi. Sim, ele realmente liberou o poder daquele drible. Lafinia fez uma boa escolha. Se ele não tivesse se movido para o lado, o oponente teria passado facilmente por ele pela esquerda. Absolutamente a finta de Lin foi tão convincente. Aquela queda de ombro, juntamente com a mudança de peso corporal, foi extremamente enganosa. Defender Messi contra tais fintas requer forte antecipação para ter alguma chance de defesa mano a mano. A discussão esquentou, mas enquanto eles conversavam, o assunto mudou de Lin para Messi. O movimento recente de Lin não foi nada fora do comum. Havia muitos que poderiam executar esse movimento.
No entanto, executá-lo de forma tão brilhante e enganosa quanto Messi, tais jogadores eram raros no mundo do futebol. De acordo com a comissão técnica, a jogada de Lin teve uma semelhança impressionante com a de Messi, pelo menos 70 a 80%. E a influência de Messi entre os jogadores jovens é enorme. Não apenas no time juvenil, mas em todo o campo de treinamento de La Masia, há um monte de jogadores imitando seu estilo. Sim, muitos imitam Messi. Não é só em La Masia, mas tem havido um aumento global na tendência de imitação de Messi. Sabe, recentemente muitos jogadores jovens de vários países se juntaram à nossa La Masia e quando se juntam, são marcados com quase os mesmos títulos. Como o Messi japonês, o Messi coreano e assim por diante. Um dos treinadores de jovens riu, esses Messis de diferentes países, se eles conseguissem atingir de 70 a 80% da habilidade de Messi, seria o suficiente para se tornarem superestrelas do futebol. Haha, porque é impossível. Só existe um Messi neste mundo, ninguém pode chegar ao seu nível. Como jogador do campo de treinamento de La Masia, muitos treinadores em campo o mencionaram. Todos tinham uma profunda impressão de Messi. O estilo único de jogar de Messi é resultado de seu talento excepcional. Sem esse tipo de dom, outros não podem esperar imitá-lo com sucesso. É exatamente por isso que a recente descoberta de Lin chamou a atenção dos treinadores. Enquanto muitos imitaram Messi, muito poucos fizeram isso com tal semelhança que alguém teve a sensação de assistir Messi jogar. O jogo continuou, e depois que Lin conseguiu passar por Rafinha, ele se aproximou da borda da área de pênalti. O zagueiro central do time principal, Banyak, não queria que ele se aproximasse mais da área de pênalti. Então, ele imediatamente deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Lin para o interior do campo, impedindo-o de cortar para dentro para um chute ou passe. Atualmente havia apenas um jogador da equipe de ataque dentro da área, com 3 defensores. Além disso, o atacante substituto tinha apenas 175 centímetros de altura, enquanto os jogadores da defesa tinham todos mais de 180 centímetros de altura. Se Lin fosse espremido perto da linha de fundo, sua chance de ameaça com um passe seria improvável, com uma probabilidade maior de os defensores afastarem a bola. Não querendo desperdiçar a oportunidade, Lin imediatamente avaliou sua posição, preparando-se para um passe. Essa atitude recebeu elogios dos bastidores. Lin jogou de forma inteligente. Ele sabia que suas habilidades de fuga não eram boas, então ele teve que passar rápido. Sim, o volante do time principal não está longe dele e já está se aproximando. Se o passe dele fosse um pouco atrasado, ele poderia ter se envolvido em uma confusão, possivelmente perdendo a bola. No entanto, parece que os jogadores do lado substituto estão um pouco lentos. Não há ninguém por perto para receber seu passe. Banyak e o outro defensor cortaram sua rota para passá-lo para o atacante. Parece que ele só consegue passar de volta. Mas se ele fizer isso, essa oportunidade de ataque será desperdiçada. Passar de volta desperdiçaria a chance. Não passar de volta provavelmente resultaria em perda da bola e um contra-ataque. Então, relativamente falando, passar de volta é um pouco melhor. Por que vocês são tão conservadores? Ele acabou de fazer uma bela descoberta. Ele poderia fazer isso de novo neste momento. Um jovem treinador claramente tinha uma opinião diferente. Comparado ao conservadorismo dos outros, ele era claramente mais agressivo. Se Lin conseguisse romper com sucesso a defesa de Banyak, ele poderia criar uma chance de 2 contra 2. Nesse ponto, os 2 defensores restantes certamente viriam para interceptá-lo. Consequentemente, a marcação dupla do adversário no atacante substituto sairia pela culatra. Nesse momento, Lin poderia tanto dar o chute quanto passar para o atacante, o que lhe daria mais opções. Então, o que ele vai escolher? Os treinadores ficaram muito curiosos sobre a decisão de Lin. Lin escolheu avançar. Banyak, nascido em 1995, era um jogador jovem, mas experiente na defesa. Ele não ficou parado nem avançou de forma imprudente. Em vez disso, ele se manteve firme, mantendo uma distância adequada, recuando lentamente, forçando o oponente a desacelerar. A distância não é grande, então se o adversário tentar chutar, o defensor pode atrapalhar ou bloquear seus movimentos. Isso aumenta significativamente a chance de bloquear a bola. Além disso, se o atacante cair no ritmo e for forçado a diminuir o ritmo, a ameaça diminuirá muito, pois é difícil driblar a partir de uma posição parada. Além disso, com outros defensores do time adversário correndo para trás, o atacante seria pego se diminuísse o ritmo. Portanto, Lin não poderia cair na armadilha do oponente, diminuir a velocidade ou parar. Para lidar com o estilo defensivo recuado de Banyak, uma jogada do arsenal de Messi é muito eficaz, uma finta e uma mudança de direção. Enquanto Banyak levantou o pé para recuar, Lin lançou a bola para a direita. Essa atitude fez com que os treinadores presentes na lateral do campo pensassem em sua façanha anterior, pois acreditavam que Lin estava repetindo o mesmo truque. Ah não, ele cometeu um erro. O toque da bola foi muito grande. Ao ver a bola rolar bem longe, os treinadores ficaram um pouco arrependidos. A essa distância, o jogador defensor poderia interceptar a bola diretamente. Com certeza, pensando que o adversário havia cometido um erro, Banyak imediatamente esticou o pé esquerdo levantado para cutucar a bola. Mas quando ele pensou que poderia tocar na bola primeiro, um pé rapidamente a derrubou em uma velocidade maior, desviando-a para o outro lado. Banyak ficou boquiaberto de espanto. Como o oponente fez isso? O movimento anterior não foi um erro, mas uma armadilha preparada especificamente para ele? Em muito pouco tempo, após tocar na bola 2 vezes com o pé direito, Lin cortou suavemente a bola com a parte externa do pé esquerdo. A bola chegou ao lado direito de Banyak, mas naquele momento o pé esquerdo de Lin ainda não havia tocado o chão, e seu pé direito não conseguia se mover. Ele só conseguia observar enquanto Lin gentilmente batia na bola novamente
somente com a parte interna do pé esquerdo, mudando a direção da bola e rolando-a para frente. Aproveitando a oportunidade, Lin contornou Baniak e observou rapidamente o posicionamento dos defensores antes de chutar decisivamente. Esse chute foi muito repentino, e os dois zagueiros atrás não conseguiram cobrir o ângulo a tempo, e o goleiro não esperava que ele mudasse o ângulo e chutasse. E quando ele viu Lin chutar e tentou defender, já era tarde demais. A bola voou para o canto superior direito do gol em uma velocidade não muito rápida, quicando na rede em um ângulo fechado entre o travessão e a trave. Teoricamente, esse era um ponto cego. Mesmo que o goleiro estivesse preparado, seria muito difícil defender. O placar em campo agora era de 1-0, com o time substituto inesperadamente assumindo a liderança. Após uma breve pausa, os jogadores do time substituto correram em direção a Lin em frenesi. Lin ficou assustado e estava prestes a escapar, mas não havia como. Ele foi empilhado por um grupo de jogadores substitutos, formando uma montanha humana em cima dele. Enquanto isso, os jogadores do time principal estavam com as mãos na cintura e expressões complexas. Eles testemunharam todo o processo de Lin, desde a travessia pelas laterais até o gol na área, e exceto pelo meio-campista Lafini, que possivelmente subestimou o adversário e foi facilmente ultrapassado, os outros não cometeram erros. Mas o adversário marcou um gol injusto, o que fez com que eles não pudessem sequer culpar seus companheiros de equipe. Nesse momento, de volta ao escritório, Henrique, que tinha acabado de receber a informação, estava avaliando para qual time enviar Lin e não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo em campo. Capítulo 7, outro objetivo. Depois que o time substituto comemorou Lin, que estava caído no chão, foi levantado por seus companheiros de equipe. Alguns amigos próximos até bagunçaram seus cabelos antes de retornarem às suas posições. Não apenas os jogadores substitutos, mas também alguns jogadores do time principal parabenizaram Lin. Deulofeu até deu um grande abraço em Lin, dizendo: Lin, como você fez isso agora? Ultrapassar uma linha defensiva inteira com apenas um jogador é algo que nem ele, um atacante profissional, consegue fazer. Ele não poderia imaginar que isso seria alcançado por seu bom amigo que jogava como volante. Isso deixou Deulofeu incrivelmente incrédulo. Quer aprender? Sim. Deulofeu assentiu ansiosamente. Eu aprendi com Messi também. Se você quer aprender, basta assistir a algumas partidas do Messi, observar e aprender, e você vai entender naturalmente. Lin disse sério. Originalmente a ideia era provocar Deulofeu, mas Lin não esperava que ele levasse a sério. Entendo, não é de se espantar que eu tenha pensado que seu estilo de drible agora parecia familiar. Decidindo internamente quando o treinamento do time juvenil terminasse, Deulofeu iria para o time principal e dominaria as técnicas de Messi de perto e pessoalmente. Enquanto ele persistisse e aprendesse todos os dias, ele acreditava que conseguiria. Lin ficou sem palavras. Vendo Deulofeu tão entusiasmado, ele não quis desencorajá-lo. Além disso, Deulofeu aparecer com mais frequência no time principal não seria necessariamente algo ruim. Isso deixaria uma certa impressão nos treinadores, o que poderia facilitar que ele fosse notado quando houvesse necessidade de promover jogadores do time juvenil no futuro. O jogo continuou e, como estava atrás no placar, o time mandante aumentou seu poder ofensivo desde o início. Eles começaram a usar a tática de manter a posse de bola do primeiro time, intensificaram a pressão no meio-campo e acumularam um grande número de jogadores naquela área. A vantagem era que ele efetivamente interceptava e comprimia o espaço de passe e as opções do adversário, aumentando as chances de ele cometer erros. Então, quando o adversário cometia erros, ele podia imediatamente lançar um ataque ameaçador no campo adversário. A desvantagem era que se eles enfrentassem um contra-ataque rápido, sem recuperar a posse de bola na fase de progressão ofensiva do adversário, sua linha defensiva fraca poderia se tornar uma fraqueza fatal. A tática de posse de bola de Guardiola melhorou o ataque mais do que a defesa. Essencialmente, essa foi uma tática defensiva revolucionária. A abordagem defensiva era evitar que o adversário tocasse na bola. Sem posse de bola, o adversário naturalmente não conseguiria marcar. Assim, eles entrariam em colapso sob o cerco de Barcelona. Afinal, a defesa a longo prazo está fadada ao fracasso. Para combater essa tática, quando Mourinho estava no Real Madrid, ele mirou e desenvolveu uma tática de contra-ataque rápido. O cerne dessa tática era minimizar os passes. Os jogadores não podiam driblar, e eles tinham que distribuir a bola rapidamente, de preferência com um passe instantâneo de um toque. Além disso, o passe não podia ser lateral ou para trás, mas tinha que ser para frente. Os pontas tinham que correr rápido e encontrar espaço durante o contra-ataque, proporcionando caminhos de passe adequados para os jogadores atrás deles. A transição tinha que ser a mais simples possível, evitando o confronto direto com o Barcelona no meio-campo. Em vez disso, ignore o meio-campo, construa o ataque pela retaguarda e faça algumas transições rápidas para frente, ameaçando o gol adversário em poucos segundos. Para conseguir esse efeito, o time defensor precisava de um jogador de defesa que soubesse fazer bons passes e um ou dois pontas rápidos e habilidosos. Bem, o time juvenil tinha um jogador assim Lin que ganhou atributos semelhantes aos de Messi. Aos 18 minutos de jogo, o time mandante atacou agressivamente no campo de ataque, e o time reserva cometeu erros consecutivos. Após ganhar a posse de bola, o time principal começou a cercar o gol do time reserva. Mas com muitos defensores na área, seus chutes não representaram ameaça. A bola foi pega pelo goleiro. Lin olhou para o vasto espaço no campo do time principal e imediatamente pediu a bola. Como um meio-campista importante, o time reserva naturalmente o via como um líder. Sem hesitar, o goleiro passou a bola para ele. A bola caiu nos pés de Lin.
Dois jogadores do time principal imediatamente correram para tentar interceptar a bola, como fizeram antes com outros jogadores substitutos. Mas Lin parou a bola, virou-se e habilmente driblou um defensor. Então, ele habilmente usou outro defensor como escudo para bloquear a aproximação do outro. Foi uma fuga muito elegante, com um movimento suave, e ele imediatamente se afastou em um ângulo estranho. Sem hesitar, ele passou rapidamente para o ponta-direita do time reserva, fazendo um gesto tático ao fazê-lo. Após receber a bola, o ponta-direita avançou para o campo do time mandante. O time principal tinha apenas 3 defensores no seu backfield, e um deles imediatamente correu, com a intenção de parar o ponta-direita do time substituto. Os outros 2 defensores recuaram simultaneamente enquanto se preparavam para cobrir. O ponta-direita do time reserva não ousou driblar e assim que viu o zagueiro bloqueando seu caminho, imediatamente passou a bola para sua frente direita. A posição da bola parecia vazia, parecendo um erro. Mas rapidamente um clarão amarelo surgiu e levou a bola. Quem recebeu a bola foi ninguém menos que Lin Pário. O zagueiro do time principal, ao ver que Lin tinha a bola, entrou em pânico imediatamente. Após fazer o passe, Lin correu rapidamente para frente, chegando à bola antes do jogador defensor. No entanto, a vantagem de velocidade de Lin não era significativa, e o meio-campista do time principal o alcançou. Nessa posição, a cerca de 35 metros do gol, permitir que ele avance mais com a bola pode levar a um possível chute. Então, o meio-campista do time principal rapidamente agarrou a camisa de Lin e usou o corpo para esbarrar nele, tentando derrubá-lo. Em um jogo formal, esse movimento seria uma falta. Mesmo que não pudessem tocar na bola, eles pelo menos derrubariam o jogador. Mas essa era apenas uma partida de treinamento interno, e uma entrada como essa poderia causar lesões, então eles não ousaram fazer uma entrada imprudente. A altura e o peso de Lin eram menores que os do oponente, o que o colocava em total desvantagem no confronto físico. Após ser empurrado pelo oponente, ele imediatamente se sentiu um pouco instável. Felizmente, o ponta esquerda do time reserva já havia se posicionado, então, antes de cair, Lin passou a bola. Após receber a bola, o ponta esquerda cortou rapidamente para dentro, fechando a área. 2 defensores tiveram que se separar para defendê-lo, mas antes que pudessem se aproximar, ele passou a bola para a direita. Um atacante próximo chutou, que foi bem preciso, e o goleiro estava pronto para defender. Mas durante o percurso, a bola desviou na perna de um zagueiro do time principal e foi parar na rede. Naquele momento, os jogadores do time principal tinham acabado de chegar à grande área. O placar virou 2 horas. Capítulo 8. Acordo de empréstimo. Se o primeiro objetivo foi baseado na habilidade individual, o segundo objetivo foi utilizar habilidades organizacionais. Conectar o ataque da equipe na quadra de ataque e eventualmente marcar gols. Esse gol não deveria ter sido perdido. À margem do campo, enquanto a comissão técnica aplaudia a equipe reserva, também demonstrava certa insatisfação com o gol sofrido pela equipe mandante. A tática de posse é impressionante, mas exige muito dos jogadores. Exatamente, o primeiro time tem Xavi, Iniesta, Busquets e um bando de excelentes meio-campistas. Até mesmo um forte volante como Mascherano não conseguiu encontrar uma vaga e teve que mudar para jogar como zagueiro. Em contraste, os meio-campistas do nosso time juvenil, além de Lin, estão carentes de força. Sem um meio-campo poderoso e sem um atacante como Messi, que pode criar chances sozinho, não é surpreendente que não consigamos replicar o estilo de posse de bola do time principal. O time principal criou oportunidades durante o cerco contra o time substituto. De fato, durante esse período, eles tiveram 3 chutes a gol, 2 dos quais foram no alvo, mas acertaram dentro da estrutura. Infelizmente, os atacantes do time juvenil ficaram significativamente atrás de Messi em habilidade individual, o que fez com que seus chutes não fossem convertidos, sendo bloqueados ou defendidos pelo goleiro. Como resultado, o time principal liderou significativamente na posse de bola, mas teve dificuldades para marcar gols. Isso fez com que os treinadores das categorias de base pensassem involuntariamente na seleção espanhola. Os jogadores nacionais espanhóis deslumbraram, especialmente os maestros do meio-campo que podiam formar um time sozinhos. Xavi, Iniesta, Busquets, Fábregas, Alonso, David Silva, Mata, Cazorla, Navas, todos eles um meio-campista essencial em seus respectivos clubes. Uma escalação de meio-campo tão poderosa permitiu que a Espanha dominasse facilmente a posse de bola no meio. No entanto, a Espanha carecia de um atacante craque, um finalizador como Messi. Portanto, a equipe espanhola frequentemente controlava os jogos, mas tinha dificuldades para marcar gols contra adversários fortes e achava difícil abrir o placar. 2 anos atrás, na Copa do Mundo da África do Sul, a Espanha marcou apenas um gol em cada partida contra seleções fortes como Portugal, Paraguai, Alemanha e Holanda na fase eliminatória. Embora parecesse eficiente e econômico, a falta de poder de ataque era evidente. Embora todos esses maestros do meio-campo tivessem a capacidade de marcar gols, suas habilidades de finalização não eram de primeira qualidade, comparadas às dos dedicados atacantes. Então era comum ver esses jogadores desperdiçando repetidamente oportunidades de gol nas partidas. Se Messi decidisse se juntar à seleção espanhola, o time formado principalmente por jogadores do Barcelona seria feito sob medida para ele. O potencial de uma seleção espanhola no cenário mundial era inimaginável. Infelizmente só existe um Messi, e ele escolheu se juntar à seleção argentina. Não temos uma boa solução. Mesmo com um meio-campo poderoso na seleção nacional, ainda é desafiador marcar gols, certo? Nosso problema é semelhante ao da seleção nacional, mas as habilidades dos nossos jogadores são muito diferentes, tornando a pontuação ainda mais difícil. Os treinadores franziram a testa, um pouco preocupados com os problemas que surgiram no time juvenil. Depois que os mestres do meio-campo do time principal se aposentarem, dada a força atual dos meio-campistas na equipe, será um desafio substituí-los.
Naquela época, o Barcelona poderia continuar executando suas táticas de posse de bola? Na verdade, essa crise foi mais grave do que os problemas atuais no time juvenil porque o desempenho do time principal afetou o sucesso geral do clube. Felizmente, eles tinham um talento emergente em mãos Lin. As habilidades de Lin já são decentes, e esta partida recebeu ainda mais aprovação unânime da comissão técnica. Embora sua posição fosse um pouco estranha hoje, não exatamente como um volante, mas mais como um meio-atacante. Mas seu desempenho de destaque nesta partida fez com que os treinadores subconscientemente ignorassem essa questão. Além disso, as posições dos jogadores jovens em campo não são fixas. O treinamento da equipe visa encontrar as posições mais adequadas para que eles desenvolvam todo o seu potencial. Portanto, em vez de criticar Lin, os treinadores aconselharam os jogadores defensivos do time principal a serem cautelosos em suas ações, garantindo que não o machucassem. Ele é uma joia da academia de jovens e deve ser protegido, sem espaço para que surjam problemas. O legado do meio-campo do Barcelona o aguarda. Enquanto isso, no escritório do técnico do time juvenil, Henrique tirou da gaveta uma pilha de formulários de solicitação de empréstimo. Ele procurou destinos de empréstimos adequados. Atualmente, o Barcelona é um clube de futebol muito respeitado, com La Masia produzindo muitos jogadores talentosos. Por isso, muitos times, especialmente os menores, que não têm recursos para transferências, gostam de emprestar jogadores. Os jogadores espanhóis são conhecidos por sua destreza técnica e destreza no meio-campo. Felizmente, o Barcelona tem um rico grupo de meio-campistas, e muitos meio-campistas de times jovens têm dificuldade para se firmar no time principal, muitas vezes precisando de empréstimos para desenvolvimento. Após o término do período de empréstimo, se sua posição no Barcelona permanecer incerta, o mais provável é que eles optem por seguir em frente. E quando eles saem, os times que os emprestaram anteriormente se tornam suas escolhas preferidas. Afinal, depois de se adaptarem e se integrarem às táticas do time durante o período de empréstimo, eles conseguiram se assimilar ao sistema tático do time. Se for transferido para outro time, pode levar muito tempo para se adaptar. Para jogadores jovens, se eles não conseguirem apresentar desempenhos satisfatórios em um tempo de jogo limitado, eles podem perder a confiança do treinador e acabar sendo afastados. Afinal, o jogo profissional é muito implacável. Os mais capazes crescem e aqueles que não aproveitam suas oportunidades são inevitavelmente punidos. O plano de Henrique levou tudo isso em consideração. Ele pretendia emprestar Lin para uma liga não muito bem ranqueada, onde o time não era muito forte, mas precisava atingir resultados. Esses times não são muito pacientes com jogadores jovens. Se ele não jogar bem depois de 2 ou 3 partidas, o técnico adversário pode ficar sem paciência. Nesse caso, ficar no banco por um ano naquele time, mesmo que Lin seja talentoso, pode ser um desperdício. Além disso, se ele não brilhar naquele ano, o Barcelona terá motivos suficientes para rejeitar sua extensão de contrato. Dessa forma, a tarefa do presidente Rosell seria cumprida. De acordo com suas exigências, ele eliminou times fora das 5 principais ligas. Os times dessas ligas não eram fortes o suficiente, e os jogadores das categorias de base do Barcelona poderiam facilmente garantir uma vaga no time principal. O nível das 5 principais ligas é muito mais alto. Mesmo aqueles da La Masia Academy na idade dele não seriam capazes de se tornar titulares regulares. Entre as 5 principais ligas, é evidente que os times da La Liga enviam mais pedidos de empréstimo ao Barcelona. Mas Henrique não planeja emprestar Lin para outros times da La Liga, já que esses times jogam contra o Barcelona pelo menos 2 vezes por ano. Quando esses times enfrentam o Barcelona, a mídia naturalmente menciona os jogadores emprestados do Barcelona, mantendo a presença de Lin forte no coração dos torcedores do Barcelona, tornando difícil ignorá-lo. Então, ele primeiro descartou La Liga. Os times da Premier League inglesa eram inicialmente muito atraentes. A disputa física lá é bastante robusta. No entanto, os jogadores jovens, especialmente os espanhóis, parecem ter uma resistência inexplicável em jogar na Inglaterra. O clima frio das Ilhas Britânicas, as disputas físicas acirradas, as faltas violentas e a arbitragem indulgente não favorecem os jogadores espanhóis com habilidades técnicas. Portanto, é muito provável que Lin recuse um empréstimo à Premier League. Por fim, depois de considerar vários fatores, Henrique encontrou uma liga que ele acreditava ser a mais adequada e onde os jogadores provavelmente não recusariam: a Bundesliga. E convenientemente, um time da Bundesliga enviou a inscrição. Nesse caso, a escolha é clara: você é Werder Bremen. Capítulo 9. Deixando Barcelona. Me emprestar para jogar na Bundesliga? Henrique saiu do escritório pouco antes do fim da partida treino com um rosto sério. Assim que saiu, ele encontrou Lin e o informou diretamente sobre os arranjos do clube. Sim, eu e o resto da comissão técnica concordamos que são necessárias partidas de alto nível para crescer mais rápido, disse Henrique gravemente. O time principal não tem vaga para você no momento, então só podemos emprestá-lo para jogar em outra liga. Talvez sentindo que a explicação não foi convincente o suficiente, ele acrescentou: a posição no time juvenil também é preciosa. Precisamos continuar promovendo novos jogadores jovens da academia para treinamento. Você sabe, essa é nossa longa tradição no Barcelona. Priorizamos o treinamento de jovens mais do que qualquer outro clube. Lin naturalmente não acreditou naquela bobagem. Russell tinha acabado de se juntar ao time juvenil, e agora Henrique queria emprestá-lo. Se não houvesse algo suspeito nisso, ele escreveria seu nome ao contrário.
No entanto, Lin não se opôs ao acordo de Henrique. Henrique estava certo sobre Lin precisar de partidas de alto nível para continuar melhorando suas habilidades. Os últimos treinos provaram que depois de obter atributos semelhantes aos do auge de Messi, as partidas nas categorias de base não tinham mais muito valor de treinamento para ele. Se ele não quisesse que suas habilidades estagnassem ou até mesmo regredissem, ele precisava jogar partidas de alto nível o mais rápido possível. O calendário da Bundesliga é menos agitado e valoriza a proteção e o desenvolvimento de jovens jogadores, tornando-a adequada para o treinamento de jovens talentos. Então, Lin ficou bastante satisfeito com esse arranjo. No entanto, ele não deixaria o plano de Henrique dar certo facilmente. Então ele falou deliberadamente: estou indo muito bem no Barcelona. Não vou a lugar nenhum. Ao ouvir isso, Henrique imediatamente ficou ansioso. Russell havia ordenado que ele mandasse Lin embora, e ele já havia garantido a Russell que lidaria com o assunto adequadamente. Se Lin recusasse o empréstimo naquele momento, seria difícil para ele. Então, com um olhar severo, ele ameaçou: essa é uma decisão do clube. Se você não concordar, temos o direito de rescindir nosso contrato com você. Diante da ameaça de Henrique, Lin não teve medo algum e perguntou: Senhor Henrique, essa é uma decisão do clube ou uma escolha pessoal sua? Claro, é uma decisão do clube. Ah, é mesmo? Meu pai acabou de pedir demissão, e o clube já está dando uma facada nele. É assim que é? Se for mesmo, posso voltar e transmitir as intenções do clube ao meu pai. Claro que não. O clube definitivamente não faria isso. Seu pai é um treinador meritório do time, e o clube certamente não faria algo tão desprezível. Nervosamente, Henrique explicou: sério? Se não é a intenção do clube, então é uma decisão pessoal sua? Henrique sentiu que as coisas não estavam indo bem. Ao ver diversão nos olhos de Lin, ele sentiu uma sensação de estar sendo enganado. Essas notícias traiçoeiras não são boas, especialmente quando dizem respeito a alguém como a família de Guardiola. Uma vez que vazassem, a mídia e os fãs fariam um grande estardalhaço. A posição de Guardiola no Barcelona é muito superior à dele, e muitas pessoas acreditam que a saída temporária de Guardiola eventualmente resultará em seu retorno. Se os fãs descobrirem que um técnico de um time juvenil maltratou uma figura lendária, e se isso acabar enfurecendo Guardiola, levando-o a não retornar, os fãs do Barcelona ficariam furiosos. Mesmo que ele explicasse que era uma decisão do clube e uma ordem de Russell, não faria diferença. Ele poderia até ofender Russell e seria duro com ele. Pensando nisso, Henrique começou a suar na testa. Pela primeira vez, ele se sentiu desafiado por um garoto de 16 anos. Cof, isso não é uma ordem, é apenas uma sugestão pessoal minha. Você não deve entender mal. Não vamos incomodar o técnico Guardiola com isso. Ele deve estar cansado e precisa descansar. Henrique teve que recuar. Ele não podia ser forçado. As consequências de ser violento estavam bem na sua frente, e ele não podia assumir essa responsabilidade. Ao ver o olhar derrotado de Henrique, Lin se sentiu aliviado e então disse com um sorriso: bem, obrigado pela sugestão, treinador. Na verdade, também acho que é uma boa ideia jogar partidas de alto nível por empréstimo. Ah? Henrique não conseguiu entender direito. Lin tinha acabado de expressar veementemente seu desejo de ficar em Barcelona, e agora ele havia mudado de ideia? Henrique estava confuso e não entendia o que se passava na mente de Lin. Eu pessoalmente concordo com o empréstimo, mas veja bem, esse é um assunto significativo. Ainda sou jovem e não consigo tomar decisões sozinho, então preciso discutir isso com meu pai e ouvir sua opinião. O que você acha, treinador? Henrique começou a ficar nervoso de novo. Não é necessário. Você pode ficar em Barcelona. Não devemos incomodar o técnico Guardiola com um assunto tão pequeno. Vamos esquecer o que aconteceu antes. Ele temia que Lin guardasse rancor e o denunciasse a Guardiola. Então, ele tentou seu melhor para parar Lin. Mas uma vez que Lin decidisse algo, como isso poderia ser facilmente mudado? Como pode ser? É raro que você, treinador, tenha feito uma sugestão tão boa, e eu deveria agradecer. Que tal isso? Sou jovem e me preocupo em não explicar isso claramente quando voltar, levando a um mal-entendido. Por que você não vai pessoalmente e explica seu acordo para meu pai? Lin enfatizou as palavras, mal-entendido, e Henrique realmente ficou nervoso. Não, está tudo bem, tenho outra coisa para fazer. Não vou, ele disse. Ele estava começando a se arrepender de ter provocado um jovem tão teimoso. Ele não iria à casa de Guardiola para contar a Guardiola que o clube havia expulsado seu filho adotivo. Ele não era tolo. Ele não suportaria zombar de Guardiola daquele jeito. Depois de dizer isso, ele se virou e correu, não ousando continuar conversando com Lin. Falando mais, seu problema cardíaco pioraria. Enquanto observava Henrique fugir, Lin deu de ombros e pensou: ele não suporta fugir. Ele balançou a cabeça, voltou para o vestiário, tomou banho, trocou de roupa, arrumou suas coisas e saiu do campo de treinamento. A partir desse momento, ele cortou todos os laços com a Academia La Masia e o Clube Barcelona. Capítulo 10. Questões contratuais. Ao voltar para casa, Lin viu Guardiola jogando futebol no quintal. Guardiola, um ex-jogador profissional que virou treinador, ocasionalmente jogava futebol para relaxar. Então, no espaçoso quintal atrás da casa deles, havia um grande gramado e uma trave, onde pai e filho jogavam futebol. Por que você voltou tão cedo hoje? Guardiola perguntou surpreso quando Lin retornou. Tendo treinado o time juvenil do Barcelona, Guardiola estava bem ciente do cronograma de treinamento do time juvenil. E se ele se lembrava corretamente, havia uma partida importante para o time juvenil em alguns dias. Eles deveriam estar intensificando o treinamento neste momento. Conhecendo Lin, ele sabia que ele não era do tipo que faltava sem motivo. Então, definitivamente havia algo suspeito acontecendo. Lin tirou o casaco e correu para o gramado para treinar com Guardiola. Guardiola driblou a bola e perguntou: como o clube organizou as coisas? Embora tentasse manter o tom calmo, Lin sentiu um pouco de
de raiva na voz de Guardiola. Eles querem me emprestar. Para onde? Para o Werder Bremen na Bundesliga. Guardiola ficou em silêncio por um momento. Quando Lin expressou seu desejo de deixar o Barcelona mais cedo, Guardiola começou a usar suas conexões para encontrar um time adequado para ele treinar. No entanto, ele não esperava que o clube agisse tão rapidamente antes de finalizar os arranjos com o próximo time. Bundesliga. Guardiola ponderou. Embora não tivesse jogado na Bundesliga, ele havia enfrentado times da Bundesliga várias vezes e tinha algum conhecimento da liga. Comparada a outras ligas, a Bundesliga foi uma boa escolha. A liga tinha muitos jogadores jovens, não apenas jovens talentosos de vários países europeus, mas também jogadores de outros continentes jogando lá. Devido a uma cota mais branda para jogadores não europeus em comparação a outras ligas, muitos jogadores jovens de países fora da UE usaram a Bundesliga como um trampolim para avançar para as 5 principais ligas. Por exemplo, jogadores jovens do Japão e da Coreia do Sul frequentemente começavam suas carreiras europeias na Bundesliga, enquanto a China havia enviado jogadores para a Bundesliga no passado, devido a um declínio no nível da seleção nacional e a ascensão da Superliga chinesa. O número de jogadores que atendiam aos padrões estrangeiros havia diminuído significativamente. Mesmo que ocasionalmente alguns atendessem aos padrões, eles preferiam ficar na China com contratos lucrativos, jogando em ambientes familiares em vez de recomeçar em territórios desconhecidos no exterior. No entanto, para jogadores de países não europeus sem essas condições favoráveis, jogar na Bundesliga forneceu uma exposição valiosa às 5 principais ligas. Permitiu que eles aprimorassem suas habilidades, ganhassem experiência e eventualmente mudassem para ligas maiores quando ganhassem reconhecimento. Portanto, a Bundesliga tinha uma alta proporção de jogadores jovens, com a idade média dos jogadores abaixo de 25 anos. Beneficiando-se de vários jogadores jovens, alguns times da Bundesliga começaram um negócio lucrativo. Eles compraram talentos promissores a preços baixos, os desenvolveram no cenário doméstico e os venderam a preços altos para os principais clubes em ligas como a Premier League e a La Liga, uma vez que ganharam destaque. Um desses times conhecidos por isso era o Borussia Dortmund, embora Lin não estivesse indo para lá. Ainda assim, os principais clubes favoreciam contratações da Bundesliga. Se Lin tivesse um bom desempenho no Werder Bremen, os olheiros das 5 principais ligas certamente notariam. Quando chegasse a hora de deixar o Werder Bremen, não seria difícil. Considerando isso, Guardiola perguntou: quanto tempo falta para seu contrato com o clube? A questão se estendeu além do empréstimo. Envolveu também o contrato de Lin com o Barcelona. Guardiola percebeu que Lin estava muito descontente com o comportamento do clube em utilizá-lo e decidiu sair. Embora Lin não tenha criticado o clube diretamente, sua atitude indiferente mostrou que sua conexão emocional com o Barcelona havia diminuído. Mesmo que tenha tido um bom desempenho no Werder Bremen, ele pode não querer retornar ao Barcelona. No entanto, essa decisão não dependeu somente de Lin. Enquanto ele estivesse dentro do prazo do contrato, o Barcelona poderia chamá-lo de volta após o empréstimo. Falta mais um ano de contrato. Não renovei com o clube porque você disse que estava planejando dar uma pausa por um tempo. Lin estava atualmente em um contrato juvenil que assinou com o Barcelona aos 13 anos, com um prazo de 4 anos e um salário anual de 22 mil euros. Normalmente, quando Lin fez 15 anos no ano passado, ele poderia ter assinado um contrato profissional com o Barcelona. Para jogadores cujas habilidades não eram excelentes, o Barcelona não ofereceria imediatamente um contrato profissional, mas os observaria mais para garantir que atendessem às suas expectativas ou consideraria vendê-los antes de oferecer um contrato profissional. Conforme o plano, se Lin ficasse este ano, o Barcelona estenderia seu contrato. Caso contrário, adiá-lo para o próximo ano poderia arriscar que ele se tornasse um agente livre caçado por outros times. Mas agora, após a renúncia de Guardiola, o Barcelona deixou claro que não queria renovar com Lin, e o próprio Lin não tinha intenção de renovar. Então, ele só tem mais um ano de contrato. Qual é a cláusula de rescisão do contrato? Guardiola também sabia que esse contrato era a questão-chave. Se o valor da rescisão não fosse muito alto, ele poderia ser completamente rescindido usando fundos pessoais. Dessa forma, eles não seriam restringidos pelo Barcelona. É o mesmo que o do Messi, 5 milhões de euros. Lin olhou inocentemente para Guardiola. Guardiola de repente se lembrou de que havia definido esse valor de rescisão no contrato. Eu tinha grandes expectativas para você na época, então defini a mesma cláusula de rescisão do Messi. Quando o Messi estava no time juvenil, sua cláusula de rescisão também era de 5 milhões de euros. Apesar disso, o Barcelona ainda tinha medo de que ele fosse cassado. Quando ele fez 16 anos, eles imediatamente lhe ofereceram um contrato profissional de 9 anos, usando salários extremamente baixos. Conseguiram manter Messi por 7 ou 8 anos. Barcelona realmente sabe como fazer um bom negócio. Capítulo 11. Contrato de empréstimo. 5 milhões de euros não é uma quantia pequena, e Lin definitivamente não tem condições de pagar por isso. Guardiola poderia conseguir o dinheiro, mas Lin não queria deixar o Barcelona escapar tão facilmente. Afinal, a riqueza de Guardiola não era particularmente abundante. Quando Guardiola foi promovido do time juvenil do Barcelona em 2008, seu salário era muito baixo, menos de 2 milhões de euros. Foi somente depois de treinar o Barcelona por 2 anos e ganhar 6 títulos que ele recebeu um grande contrato. Em julho de 2010, Guardiola renovou seu contrato com o Barcelona, e seu salário anual aumentou 5 vezes, chegando a 10 milhões de euros. Com este contrato, ele se tornou o treinador mais bem pago do futebol europeu, atrás apenas de Mourinho.
Este contrato teve uma duração relativamente curta e não resultou em acumulação substancial de riqueza. Na época em que Guardiola jogava, os salários dos jogadores não eram altos, e ele não era a principal estrela do Barcelona, então não ganhava muito dinheiro. Com as despesas ao longo dos anos, compra de imóveis, educação dos filhos e outros custos, ele provavelmente tinha cerca de 20 milhões de euros em economias. Pegar um quarto disso para comprar um contrato de treinamento de 1 ano para jovens seria um prejuízo. Então, quando Guardiola se ofereceu para ajudar a comprar o contrato, Lin recusou categoricamente. O contrato de Lin tem apenas 1 ano restante. Após o término do período de empréstimo, o contrato também expira. Naquela época, ele não precisaria gastar um único centavo e seria um agente livre, então não faz sentido gastar dinheiro desnecessariamente. Além disso, Henrique está ansioso para mandá-lo embora, não ele querendo ir embora. Então, ele não gastaria seu próprio dinheiro naquele momento. Certo, qual é a sua sugestão então? Vendo Lin parecendo confiante, Guardiola perguntou. Henrique provavelmente concordou com Rosell em me tirar, então acho que posso usar isso para ameaçá-lo e forçá-lo a fazer concessões no contrato de empréstimo, explicou Lin. Guardiola sentiu compreensivamente. Já que Rosell havia falado, Henrique certamente faria todo o possível para cumprir as instruções do presidente do clube. Normalmente os valores dos contratos de empréstimo não são altos. Para jogadores jovens como Lin, a taxa de empréstimo geralmente não ultrapassaria 500 mil euros. Alguns times até solicitam que o clube de origem do jogador arque com parte ou a totalidade do salário durante o período de empréstimo. O Werder Bremen, para onde Lin estava indo, era um time em declínio e não pagava salários competitivos nos últimos anos. Portanto, Lin queria aproveitar o contrato de empréstimo para forçar o Barcelona a fazer concessões em troca de tempo de jogo no Werder Bremen. Como ele havia treinado na Bundesliga antes, ficar no banco não daria certo. Ele precisava de tempo de jogo suficiente. Caso contrário, ele preferiria ficar no time juvenil do que ser emprestado. Embora a intensidade das partidas na segunda divisão espanhola fosse menor do que na Bundesliga, ele pelo menos tinha jogos para disputar nas categorias de base. Claro, se eles pudessem negociar, emprestar ainda seria melhor. Sob a mira do clube, seu futuro tempo de jogo com o time juvenil também era incerto. Boa ideia! Jogadores jovens precisam de mais tempo de jogo para ganhar experiência em partidas importantes, observou Guardiola. Tudo bem. Enquanto eu ainda for o técnico do Barcelona, vou providenciar seu contrato de empréstimo, sugeriu Guardiola. O contrato de Guardiola com o Barcelona não expira até julho. No entanto, após a final da Copa del Rey contra o Athletic Bilbao em 26 de maio, ele deixaria o time, deixando o trabalho restante para seu sucessor. Ao ouvir a oferta de Guardiola, Lin balançou a cabeça e educadamente recusou. Acho melhor você não se envolver. Por quê? Algum motivo? Guardiola ficou surpreso. Se ele se envolvesse, certamente apoiaria Lin e o ajudaria a resolver tudo. Para sua surpresa, Lin recusou tal arranjo. Era desconcertante. Como você está deixando o Barcelona em breve, arranjar meu empréstimo neste momento pode causar críticas se detalhes vazarem no futuro. Poderia potencialmente prejudicar sua reputação. Lin explicou. Ao ouvir as palavras de Lin, Guardiola não pôde deixar de sorrir. Parece que você está muito confiante sobre seu futuro na Bundesliga, já certo de que se tornará o próximo astro do futebol. Claro, olha com quem eu aprendi futebol. Esse homem é uma lenda no Barcelona e o treinador mais requisitado do futebol atual. Até a bajulação funciona. Os elogios de Lin agradaram Guardiola, pois dissiparam quaisquer sentimentos negativos que pudessem ter se originado do clube. Haha, garoto, eu não tive muitas conquistas notáveis quando era jogador, apenas um troféu da Liga dos Campeões e um troféu da Liga Europa. Lin revirou os olhos. Ganhar 2 dos 3 principais troféus europeus não foi uma conquista notável? Guardiola acabou aceitando o conselho de Lin e se absteve de intervir no assunto, fingindo estar completamente alheio ao assunto para pessoas de fora. Ele continuou trabalhando normalmente, estudando os adversários para o último jogo da Liga e para a final da Copa do Rei, que aconteceria em algumas semanas. Durante esse tempo, até visitou o time juvenil por motivos de trabalho e, para alívio e surpresa de Henrique, agiu como se não soubesse nada sobre o empréstimo de Lin. Isso fez Henrique se sentir aliviado, mas também desconfiado. Como é que Lin não contou tudo? Quanto a Lin, no dia seguinte ele foi ao campo de treinamento juvenil e encontrou Henrique e o diretor de transferências do clube, Zubizarreta, para discutir as questões do empréstimo. Zubizarreta, sendo leal a Rosell, estava ansioso para emprestar Lin como parte do plano de Rosell para se livrar de jogadores intimamente associados a Guardiola. Enquanto isso, Henrique estava ansioso para mandar Lin embora, então, sem nenhuma confusão, ele entregou o acordo de empréstimo a Lin. Lin deu uma olhada rápida. O Barcelona intermediou seu empréstimo ao Werder Bremen por uma taxa anual de 300 mil euros, com o Werder Bremen cobrindo o salário. O salário anual fixo era o mesmo do Barcelona, 22 mil euros. Além disso, o acordo incluía taxas de aparição, bônus de gol, bônus de assistência, bônus de vitória e bônus com base no número de aparições. Embora os valores de bônus não fossem altos, Lin não esperava muito do contrato por ser um acordo de equipe juvenil. No entanto, ele acreditava que o Barcelona deveria pagar esse valor, pelo menos seu salário, já que ele ainda era um jogador do Barcelona. Quanto à taxa de empréstimo, já que o Barcelona queria mandá-lo embora, pedir uma taxa de empréstimo do Werder Bremen não parecia certo para Lin. Então, Lin expressou suas condições. O quê? Nenhuma taxa de empréstimo? Isso é impossível.
Zubizarreta imediatamente se opôs ao pedido de Lin. O Barcelona não era um time comum. Mesmo os jogadores do time juvenil não deveriam ficar sem uma taxa de empréstimo. Usar os jogadores deles era fazer um favor ao Werder Bremen, e ainda assim Lin queria ficar de graça? Isso era algo que eles sempre faziam. Eles não podiam deixar outros se aproveitarem deles. Henrique estava um pouco preso no meio. Embora quisesse mandar Lin embora, ele também não queria quebrar as regras operacionais do clube. Além disso, Zubizarreta tinha mais autoridade nessa questão do que Henrique como técnico do time juvenil. Se fosse o técnico do time principal, Guardiola, Zubizarreta não ousaria agir de forma tão descarada, pois o técnico do time principal poderia decidir se um jogador ficaria ou sairia. Então, Henrique tentou persuadir Lin. Lin, acho melhor não abrir mão da taxa de empréstimo. Pense nisso, se você se juntasse ao Werder Bremen de graça, eles não teriam investido nada e poderiam não dar muita importância a você. Eles podem até duvidar de suas habilidades ou se perguntar por que o Barcelona está abrindo mão da taxa de empréstimo e mandando você embora. Isso definitivamente teria um impacto negativo em seu tempo no Werder Bremen. Para persuadir Lin ainda mais e resolver o assunto rapidamente, Henrique continuou: o Barcelona não vai maltratar seus jogadores. Vou redigir um novo contrato de empréstimo, aumentando seus benefícios de bônus. Se estiver tudo bem para você, então assine o contrato. Lin ficou intrigado com a perspectiva de benefícios maiores. Algumas centenas de euros em bônus poderiam realmente fazer a diferença? No entanto, depois de olhar os números, Lin ficou surpreso com o quão ansioso Henrique estava para mandá-lo embora. Capítulo 12, rumo a Bremen. Luiz, você está louco? Oferecer a ele 10 vezes mais bônus. Isso é quase o nível de um substituto no primeiro time. Depois que Lin saiu, Zubizarreta questionou Henrique com raiva. Mas Henrique não se incomodou e sorriu. Senhor Zubizarreta, por favor, não fique tão animado. Lin joga como volante no time juvenil, não como atacante. Não é fácil para jogadores nessa posição fazerem gols. Embora suas estatísticas tenham sido boas no ano passado, elas eram apenas de partidas do time juvenil. Quando ele entra na Bundesliga em um nível tão alto, é difícil garantir tempo de jogo, então atingir estatísticas notáveis pode não ser possível. Além disso, o Werder Bremen é um time em declínio, com problemas financeiros, e muitos jogadores estrelas saíram. Eles dificilmente são competitivos na Bundesliga e dificilmente ganham muitos jogos em uma temporada. Então, sem gols, assistências e vitórias suficientes, a maioria desses bônus não se aplicará a ele mesmo que sejam maiores. Mas mesmo que sejam maiores, qual é a diferença? Depois de ouvir a explicação de Henrique, Zubizarreta se acalmou. Então, você está pintando um quadro bonito para ele, mas é uma ilusão que ele nunca vai conseguir comer? Ele disse. Henrique riu, haha, você poderia dizer isso. Se por acaso ele realmente entregar uma performance excepcional, ele pode naturalmente ganhar esses bônus. Então, tudo depende se ele tem capacidade. Haha, você acredita nisso? Zubizarreta, um ex-jogador profissional, não conseguia acreditar que um jovem jogador com menos de 17 anos pudesse liderar um time em declínio para o sucesso. Nem mesmo Messi tinha essa capacidade naquela idade, muito menos um jogador comum. Esse tipo de conversa pode enganar alguém inexperiente, mas não enganaria um veterano como ele. Henrique assentiu. Lin é muito jovem. Ele provavelmente não entende o quão duro o futebol profissional pode ser. Eles calcularam um jogador jovem com base em sua própria experiência, e se isso vazasse, provavelmente seria vergonhoso. Mas eles haviam completado a tarefa dada pelo presidente do clube e instantaneamente se sentiram aliviados. Então, Henrique propôs: que tal relaxar depois do trabalho hoje? Conheço alguns lugares legais. Após assinar o contrato de empréstimo, Lin se despediu de alguns amigos do time juvenil. Deulofeu estava um pouco relutante em ver seu amigo sair, mas quando soube que Lin havia sido emprestado para um time da Bundesliga, ele sentiu um pouco de inveja. Por que nenhum time me considerou? Eu não sou bom o suficiente? Afinal, ele havia representado o primeiro time várias vezes, então ele deveria ter tido mais reconhecimento do que Lin. Mas agora que Lin havia sido emprestado e ele estava sendo ignorado, Deulofeu não conseguia entender. Se você realmente quer ser emprestado, você pode se candidatar ao clube, e tenho certeza que eles deixariam você ir. O Barcelona estava muito disposto a deixar jogadores jovens que não estão jogando atualmente no time principal saírem para ganhar experiência. Além disso, Deulofeu era um prospecto altamente considerado no Barcelona, então se ele se candidatasse, o clube não recusaria. Eu acho que prefiro ficar. Afinal, vestir o vermelho e o azul pelo Barcelona sempre foi meu sonho. Ao ouvir as palavras de Lin, Deulofeu hesitou novamente. Era óbvio que ele estava apenas dizendo isso e não queria deixar o Barcelona, mesmo que não houvesse vagas para ele no momento. Lin balançou a cabeça desamparadamente. O Barcelona tinha muitas opções de pontas. Messi e Alexis Pedro, junto com Villa, conseguiam jogar nas pontas. Era quase impossível para o jovem Deulofeu assumir suas posições. A temporada estava chegando ao fim, e a nova temporada geralmente começava os treinos em julho, então Lin tinha tempo suficiente para se preparar. Estou um pouco preocupada com você indo para a Alemanha sozinha, disse Serra no jantar. Ouvi dizer que é muito frio lá, e os hábitos alimentares são completamente diferentes dos daqui. Estou preocupada que você não se sinta confortável lá, não esteja acostumada com a comida, e é muito cedo para você jogar partidas de times adultos. Tenho medo de que você se machuque. Depois disso, Serra olhou para Guardiola com uma ponta de culpa, como se o culpasse por não consultá-la antes de decidir emprestar Lin. A preocupação de uma mãe com seu filho que viajava uma longa distância pela primeira vez para um país estrangeiro a deixou muito preocupada. Guardiola tossiu sem jeito. Na verdade, essa não foi uma decisão dele, foi um pedido da própria Lin. Conheço algumas pessoas lá na Alemanha. Vou falar com elas e pedir que cuidem da Lin. Você pode relaxar, ele assegurou a ela.
Após anunciar sua renúncia do Barcelona após receber inúmeros convites para treinar, muitos dos quais vieram de clubes da Bundesliga alemã, incluindo a força dominante, o Bayern de Munique. Por causa disso, ele conhecia muitas das gerências dos clubes da Bundesliga. Contanto que ele pedisse, essas pessoas estariam dispostas a ajudá-lo. Serra, que conhecia Guardiola há muitos anos, não tinha dúvida sobre suas conexões. Ao ouvir as palavras de Guardiola, ela ficou um pouco aliviada, mas ainda não totalmente à vontade. Essas pessoas são confiáveis? Elas podem prometer ajudar, mas não ser realmente atenciosas. Essas palavras deixaram Guardiola inseguro sobre como responder. Ele também não podia garantir que essas pessoas estariam comprometidas com suas promessas. Vendo o olhar preocupado no rosto do parceiro, Guardiola continuou. Que tal isso? Depois que essa temporada acabar, iremos para a Alemanha juntos. Resolveremos tudo para Lin e também cumprimentaremos pessoalmente os superiores do clube do Werder Bremen, para que eles cuidem dele com mais carinho. O que você acha disso? Com a contratação de Guardiola, Serra finalmente exibia um sorriso satisfeito no rosto. Parece bom, Lin. O que você acha do plano de Pep? Lin assentiu repetidamente. Quando Guardiola fez o movimento pessoalmente, o que ele poderia dizer? Assim que soube sobre ir para a Alemanha, a filha de 11 anos de Guardiola, Maria, imediatamente se iluminou e exigiu ir esquiar nos Alpes. Os resorts de esqui dos Alpes são os melhores da Europa. Então a família entusiasticamente fez um plano para viajar para a Alemanha. 20 dias depois, no estádio Calderón, o Barcelona venceu a Copa del Rei ao derrotar o Athletic Bilbao com gols de Pedro e Messi. Este foi o 14º troféu de campeonato que Guardiola ganhou depois de treinar o Barcelona, e foi o último. Após o fim da temporada, quando a mídia do mundo todo especulava sobre qual time Guardiola treinaria em seguida, toda a família embarcou discretamente em um avião e chegou à cidade de Bremen, no noroeste da Alemanha. Capítulo 13. Visita pessoal de Guardiola. O SV Werder Bremen é o time mais ao norte da Bundesliga, localizado no estado de Bremen, tendo como sede o estádio Weser, situado às margens do rio Weser, no centro da cidade. O centro de treinamento do time fica bem ao lado do estádio, então é fácil de encontrar. Lin e os outros pousaram no aeroporto da cidade de Bremen. Ao contrário de outros aeroportos, o aeroporto da cidade de Bremen fica a apenas 3,5 quilômetros do centro da cidade. Então, após o pouso, o grupo chegou ao seu destino em pouco mais de 10 minutos. A visita repentina de Guardiola surpreendeu a todos no SV Werder Bremen. Muitos membros da equipe não conseguiram conter a excitação. Será que a próxima parada deste lendário treinador seria o SV Werder Bremen? Pensando bem, não parece impossível. Nesta temporada, devido ao fraco desempenho do time, o gerente do clube Alofs pretendia ir para outro time da Bundesliga, o VfL Wolfsburg. Quando Alberts, um amigo próximo de Alofs e o treinador principal do time por 13 anos, ouviu essa notícia, ele também pensou em ir embora. Esses dois são os líderes veteranos do clube desde que assumiram o comando do time em 1999. Se eles saíssem, seria como um forte terremoto para o SV Werder Bremen. Portanto, o clube precisava começar a procurar um novo treinador e gerente de clube. Frustrados com o desempenho decrescente do time, os fãs e executivos do clube estavam determinados a gastar muito dinheiro para trazer a lenda mais quente do mundo do futebol hoje. Não parecia completamente impossível. Com base no histórico de Guardiola nas últimas temporadas, se ele realmente fosse treinar o SV Werder Bremen, os torcedores do SV Werder Bremen provavelmente acordariam dos seus sonhos. Após saber desta notícia, o presidente do clube SV Werder Bremen, Klaus Fischer, juntamente com o vice-presidente Guru Nevalad, o diretor esportivo Ersin e o gerente do clube Alofs, saíram pessoalmente para cumprimentar o grupo de Guardiola. Não esperávamos que o treinador, que todos no futebol procuram, viesse para Bremen neste momento. É realmente surpreendente. O presidente Fischer cumprimentou Guardiola educadamente e depois apresentou as pessoas ao seu redor. Guardiola também aproveitou a oportunidade para apresentar sua família. Depois que ambos os lados terminaram as apresentações, o presidente Fischer perguntou confuso: "Eu me pergunto o que traz o técnico Guardiola aqui?" Ele tinha certeza de que não havia convidado Guardiola para ser técnico. O SV Werder Bremen era apenas um pequeno clube de meio de tabela e não tinha condições de pagar um técnico do calibre de Guardiola. Deixando isso de lado, o salário de Guardiola era algo que eles não conseguiam suportar. A receita total do SV Werder Bremen na última temporada foi de apenas 73 milhões de euros, enquanto o salário de Guardiola seria de 10 milhões de euros. Eles simplesmente não tinham condições de pagar tal salário. Além disso, Guardiola não poderia estar interessado em seu pequeno clube. Então, ele ficou muito curioso para saber por que Guardiola fez uma visita repentina. Provavelmente Guardiola estava de olho em um certo jogador jovem do time, por isso ele foi pessoalmente persuadir o clube. Mas já era fim de maio, e a temporada da Bundesliga havia terminado há um mês. O SV Werder Bremen estava de férias há meio mês, e os jogadores já tinham ido para casa. Vir ao clube agora para encontrar um jogador era buscar algo impossível. Quanto mais ele não conseguia entender, mais curioso ficava. Guardiola já havia adivinhado há muito tempo que sua chegada traria problemas desnecessários, mas, felizmente, sua visita foi repentina e não alertou a mídia. Caso contrário, provavelmente haveria muitos relatos especulativos no dia seguinte. Então, ele imediatamente explicou: "Na verdade, o Werder Bremen apresentou um pedido de empréstimo ao Barcelona e é por isso que estou aqui." Um pedido de empréstimo? O presidente Klaus olhou para o diretor esportivo Ersin, que então assentiu: "É verdade.
nosso time não tem profundidade no meio-campo. A pedido do técnico, enviamos pedidos de empréstimo para 6 grandes clubes e, no final das contas, apenas Chelsea e Barcelona responderam ao nosso pedido, concordando em emprestar nossos jogadores. Ao ouvir o nome do Chelsea, Lin se animou e perguntou: qual é o nome do jogador emprestado pelo Chelsea? Ersin olhou para Lin e depois para o presidente do clube como se pedisse permissão. Esse tipo de coisa é incerto até que o jogador se reporte ao time. O clube anfitrião pode mudar de ideia a qualquer momento, e outros times também podem sequestrar a transferência durante o período de transferência. Como a nova temporada ainda não havia começado, eles não queriam revelar informações relevantes muito cedo para evitar efeitos desfavoráveis nos preparativos de seu time. Então, a pergunta de Lin era na verdade um tanto tabu. Mas o presidente do SV Werder Bremen, Klaus Fischer, dispensou generosamente e disse: o nome do jogador é Kevin De Bruyne, um jovem meio-campista de 21 anos. Ao ouvir esse nome, o rosto de Lin se iluminou com um leve sorriso. Com certeza, era aquele cara De Bruyne. Lin se lembrava de como ele lutou para se encaixar nas táticas de Mourinho depois de entrar para o Chelsea. Então, ele foi emprestado para a Bundesliga por um tempo. E parecia que o SV Werder Bremen era o time que o emprestou. Agora, vendo sua memória confirmada, De Bruyne estava de fato vindo por empréstimo. Só de pensar em trabalhar com esse futuro maestro do meio-campo na próxima temporada, a confiança de Lin aumentou. Ao ver Lin tão feliz ao ouvir o nome de Bruyne, o pessoal do SV Werder Bremen ficou um pouco confuso. Eles não conseguiam entender o que o deixava tão animado. Será que ele era fã de Bruyne e tinha ido até o SV Werder Bremen para idolatrá-lo? De jeito nenhum, certo? Embora De Bruyne tivesse alguma fama, não era tão grande assim. Ah bem, presidente Klaus, o meio-campista que o Barcelona está emprestando ao seu time é, na verdade, meu filho mais velho. Ao ver que a conversa estava mudando de assunto, Guardiola tossiu levemente e rapidamente mudou o rumo da discussão. Ele apresentou solenemente seu filho adotivo aos oficiais do SV Werder Bremen. Ele joga como volante no time juvenil, exibindo o delicado jogo de pés e a excelente visão típica dos jogadores de La Masia. Antes de deixar o Barcelona, eu pretendia que ele fosse preparado como sucessor de Xavi. Hoje, eu confio a vocês com a esperança de que vocês alimentem seus talentos adequadamente. Confiem em mim, vocês ficarão orgulhosos de tê-lo. Após o discurso de Guardiola, o grupo do SV Werder Bremen ficou perplexo. Poderia ser verdade? A renomada lenda do futebol tinha vindo até aqui para defender seu filho? Que histórico impressionante! Capítulo 14, Lar adotivo. Klaus Fischer, uma figura experiente, percebeu que Guardiola valorizava Lin e aprovava suas habilidades. Ele acreditava que com o caráter de Guardiola, ele não deveria estar mentindo. Portanto, as habilidades de Lin deveriam ser decentes, mas ser habilidoso nem sempre se traduz em ser o ajuste certo. O fraco desempenho do SV Werder Bremen deveu-se principalmente à sua forte ênfase no ataque. A formação 4-4-2 do técnico Thomas Schaff envolveu tanto os laterais durante o ataque quanto o zagueiro central, o que levou a uma sobrecarga de jogadores na frente, deixando a defesa vulnerável. Isso fez com que o time tivesse o maior número de situações de 1 contra 1 na última temporada da Bundesliga. Isso não era algo para se orgulhar. Para resolver esse problema, o SV Werder Bremen precisava de um meio-campista defensivo forte com capacidades excepcionais de interceptação. Idealmente alguém como Makela ou Vieira, mas jogadores de alto calibre não estavam ao seu alcance. Então eles tiveram que procurar candidatos adequados entre os jovens jogadores de clubes de prestígio para empréstimo. O fato de o Barcelona ter oferecido a eles um meio-campista defensivo organizador deixou o SV Werder Bremen perplexo. Com De Bruyne já emprestado pelo Chelsea, o time precisava de um organizador no meio-campo. Isso significava que o volante deveria focar na defesa sem precisar de muito envolvimento no ataque. Como resultado, Klaus e a equipe acharam que seria difícil para Lin se encaixar no sistema tático do SV Werder Bremen. Por isso, eles não discutiram a posição tática de Lin ou seu tempo de jogo na equipe. Em vez disso, eles garantiram a Guardiola que o clube cuidaria de Lin, o que deixou Guardiola tranquilo. Para um clube financeiramente tenso como o SV Werder Bremen, depender de jogadores emprestados era comum. Sua reputação poderia ser prejudicada se algo desse errado com jogadores emprestados, dificultando a colaboração com outros clubes no futuro. Portanto, Guardiola estava confiante na garantia de Klaus. Então, ele e o clube discutiram os arranjos de moradia de Lin. O clube ofereceu 2 opções. Lin poderia viver com os jogadores jovens do clube ou ficar com a família de um fã ferrenho. Guardiola respeitou a decisão de Lin e concordou com o último. Assim, Klaus fez Dick levá-los para o lar adotivo perto do estádio. A família era composta por um casal de quase 30 anos e seus adoráveis filhos. O marido, William Victor, era um distribuidor local de cerveja, enquanto a esposa, Anna, era funcionária do governo na prefeitura. Esta era uma típica família de classe média alta na Alemanha, com uma renda anual combinada de cerca de 100 mil euros e um certo status social. Os encantadores filhos do casal eram Angel 12 e Granny 10, e todos os 4 eram torcedores fervorosos do SV Werder Bremen, nunca perdendo um jogo em casa e comparecendo como uma família. A idade do casal era semelhante à de Guardiola, e dado o status atual de Lin como jogador do SV Werder Bremen, a conversa correu bem. Guardiola e Serra ficaram muito satisfeitos com a família adotiva. Antes de sair, Guardiola deu calorosamente a Granny uma bola de futebol com sua assinatura pessoal. Em troca, a família de William presenteou Guardiola com um balde de sua premiada cerveja puro malte.
Para se adaptar ao time o mais rápido possível, Lin escolheu ficar em Bremen em vez de se juntar a Guardiola e outros para esquiar na Suíça, decidindo fazer um treinamento antecipado antes do início do campo de treinamento do time. A intensidade dos jogos no time juvenil e na Bundesliga diferia significativamente. Se Lin abordasse os jogos da Bundesliga com a mentalidade de jogar no time juvenil, ele certamente teria dificuldades. Portanto, havia muitas coisas nas quais ele precisava trabalhar antes do início da temporada. Isso incluiu desenvolver sua resistência física para se adaptar à intensidade dos jogos da Bundesliga, fortalecer sua resistência a quedas e estudar as táticas e jogadas do time nas últimas temporadas para se integrar melhor ao sistema tático do time. Klaus estava preocupado com essas questões, mas Lin não estava muito preocupado. Enquanto ele jogava como volante no time juvenil do Barcelona, depois de imitar os atributos de pico de Messi, ele podia jogar em várias posições, incluindo ponta de lança sombra, meia atacante e até mesmo ocasionalmente como atacante. Após se juntar ao Paris Saint-Germain, o Messi mais velho acabou jogando principalmente como organizador do time. Portanto, as tarefas de Lin não conflitavam com as de Bruyne. De Bruyne podia lidar com as tarefas de organização enquanto ele jogava como finalizador final. No entanto, a decisão final não era dele. Ele precisava provar ao técnico principal que era capaz de jogar nessas posições. A casa da família adotiva ficava muito perto da base de treinamento da equipe, a menos de 2 quilômetros de distância. Então Lin comprou uma bicicleta por 200 euros como meio de transporte para ir e voltar do trabalho. Naquela noite, Ana preparou uma refeição farta para receber Lin. Lin, não seja formal aqui, considere esta sua própria casa. Ana serviu um copo de suco para Lin com um sorriso porque, sendo menor de idade, ele não tinha permissão para beber álcool. Além disso, para atletas profissionais, beber álcool é considerado um comportamento inapropriado e pode afetar seu desempenho competitivo. Obrigado, senhora Ana. Lin educadamente expressou gratidão e aceitou o suco. William serviu-se de uma cerveja e continuou. SV Werder Bremen sempre foi muito receptivo com jogadores jovens. O capitão do time, Fritz, é um cara muito correto. Com ele por perto, você não será intimidado no time. Nesse momento, os olhos de William escureceram e ele suspirou. É uma pena que o sujeito Viese tenha ido embora. Nas palavras de William Viese, cujo nome completo é Tim Viese, foi o goleiro principal do SV Werder Bremen na última temporada. Ele foi aclamado como o herdeiro do Rei Leão Khan, um goleiro espirituoso e impetuoso. Tal pessoa facilmente se torna o líder espiritual de um time, um papel que Viese desempenhou em Bremen. As habilidades excepcionais de Viese e sua dedicação de longo prazo ao SV Werder Bremen lhe renderam a admiração dos fãs. Sua saída deixou muitos fãs profundamente arrependidos. William percebeu que suas emoções estavam afetando a todos, então ele parou de discutir o assunto, levantou seu copo e fez um brinde a Lin. Lin, desejo que você se estabeleça rapidamente na equipe e se torne nosso orgulho. Capítulo 15. Determinação do treinador. No dia seguinte, Lin acordou cedo, tomou café da manhã e então foi de bicicleta até o campo de treinamento com uma bola de futebol. O campo de treinamento do SV Werder Bremen ficava perto do estádio Weser, um marco na cidade de Bremen, então, mesmo sendo um novato, Lin não se perderia. Desde que soubesse a direção do estádio. Como o time estava em pausa, o clube estava em modo semiférias. O segurança Tio Graven ficou bastante surpreso que um jogador veio treinar naquele horário. Ei garoto, você é mesmo um jogador do nosso time? Ele olhou para Lin. Como ele nunca o tinha visto no time antes e Lin não estava vestindo a camisa do SV Werder Bremen, ele tinha suas dúvidas sobre a identidade de Lin. Absolutamente. Se você não acredita em mim, pode ligar para a gerência do clube, Sr. Ersin ou Sr. Alofs. Se você tiver o número do presidente do clube, Klaus Fischer, pode ligar para ele também. Lin ficou calmamente no portão, encarando o interrogatório do segurança sem nenhum nervosismo. Depois que Lin recitou fluentemente vários nomes da gerência do clube, Graven estava quase convencido. Devido aos alemães serem bastante rigorosos, ele ligou para o gerente do clube, Alofs, para confirmar a identidade de Lin. Alofs ficou surpreso ao ouvir que Lin veio ao clube para treino extra e dirigiu até lá para levar Lin ao campo de treinamento do time. Ele guiou Lin pelas diferentes instalações no campo de treinamento. Depois de apresentar tudo, Alofs fez uma pausa e disse seriamente: é bom praticar voluntariamente, mas seja cauteloso sobre o volume de treinamento. Não treine demais e se machuque. Você ainda é jovem e tem muito tempo, não precisa se apressar. Embora não acreditasse completamente que Lin pudesse se integrar perfeitamente ao sistema tático do SV Werder Bremen, Alofs admirava e gostava de jogadores esforçados como Lin, especialmente quando o jogador ainda era jovem. Essa capacidade de resistir às tentações do mundo chamativo fora do campo de futebol e solidificar seriamente suas habilidades era uma qualidade louvável. Lin assentiu. Depois de alguma interação, ele achou Alofs bem fácil de se conviver. Estava claro que Alofs tinha afeição pelo clube. No entanto, seu olhar preocupado indicava que os rumores sobre ele querer sair eram provavelmente verdadeiros. Na linha do tempo original de Lin, Alofs deixou o SV Werder Bremen em 2013. Naquela temporada, o SV Werder Bremen mal evitou o rebaixamento até a última partida. Foi esse desempenho desanimador que provavelmente o levou a tomar a decisão de sair. Essa questão não era significativa para Lin. Ele estava emprestado por apenas um ano, e depois que seu contrato de empréstimo terminasse no ano seguinte, ele provavelmente iria embora. Nesse ponto, não importaria muito se Alofs e o técnico Thomas Schaff escolhessem ficar ou sair. Depois disso, Lin compareceu diligentemente ao treinamento diário do clube. O conteúdo principal do treinamento consistia em treinamento com e sem bola, e treinamento regular para equipes profissionais. No início, a intensidade do treinamento era baixa para evitar lesões, mas conforme seu corpo se ajustava, o volume do treinamento aumentava gradualmente.
Uma vez que atingia um certo nível, o volume se estabilizava e não havia mais aumento. Lin estava em uma fase de crescimento físico crucial, e o treinamento excessivo poderia causar danos irreversíveis ao seu corpo. Toda vez que Lin treinava, Alophs observava silenciosamente da lateral. Uma semana depois, havia outra pessoa na lateral. Lin não o reconheceu, mas vendo quão familiarizado ele era com Alophs, ele adivinhou a identidade do homem. Eles não interromperam o treinamento de Lin. Eles só ocasionalmente vinham para observar e trocar algumas palavras. Thomas, o que você acha dele? Depois de observar Lin por 2 semanas, Alophs estava muito familiarizado com as capacidades técnicas de Lin. Ele também viu uma sombra de Xavi Iniesta e até mesmo as qualidades de Messi nele. Ele parecia ter combinado os pontos fortes de todos os três, possuindo habilidades de organização e finalização. Ele parecia ser um produto de qualidade de La Masia. Infelizmente, sem treinamento real para confirmar sua avaliação, ele não podia ter certeza de seu julgamento. Então, ele trouxe seu bom amigo e colega, o treinador principal do SV Werder Bremen, Thomas Schaaf, para observar o treinamento de Lin. Schaaf olhou atentamente por um tempo antes de responder gentilmente. Suas habilidades são muito boas, mas ele é muito jovem. O futebol tem muitos jovens talentos promissores, mas poucos realmente conseguem chegar lá no final. Por exemplo, pegue o prêmio Golden Boy. Qualquer jogador que ganhe esse prêmio deve ter recebido reconhecimento unânime na hora da vitória. No entanto, suas carreiras futuras nem sempre são tão tranquilas, e muitos não conseguem, acabando sendo rotulados como um super fracasso. Por exemplo, o Manchester United pagou um alto preço pelo Golden Boy europeu Anderson, mas ele não correspondeu às expectativas, o que levou a muitas críticas por essa contratação de 20 milhões de euros. Anderson se juntou ao Manchester United quando tinha pelo menos 19 anos, enquanto Lin tem apenas 16 anos este ano. O risco colocado sobre ele é provavelmente ainda maior do que o risco que Sir Alex Ferguson assumiu com Anderson. Alophs claramente discorda dessa declaração. Acho que não deveríamos menosprezar sua habilidade só porque ele é jovem. Lembre-se, você detém o recorde do SV Werder Bremen para a aparição mais jovem. Se seu técnico tivesse dispensado jogadores jovens como você naquela época, você teria conseguido? Schaaf, você mudou, você se tornou mais conservador. É por causa do desempenho ruim do time que você se tornou mais cauteloso e perdeu sua compostura e confiança anteriores? Após ouvir as palavras do amigo, Thomas Schaaf permaneceu em silêncio e não pôde deixar de se perguntar: eu realmente mudei? O clube estava no grupo de disputa pelo título há 3 temporadas. Na temporada retrasada, houve um colapso repentino, e eles caíram diretamente na zona de rebaixamento. Na temporada passada, a situação piorou, e o time quase entrou no abismo do rebaixamento. Neste verão, incluindo o goleiro principal Viese, 14 jogadores foram transferidos, e metade deles eram os principais jogadores do time. Nesse cenário, a pressão para que o time evite o rebaixamento na nova temporada é inédita e não tolera erros. Sob tamanha pressão, ele provavelmente se tornou conservador. Você está certo, eu não deveria ser tão conservador. Com nossa formação atual, ser tão cauteloso não pode garantir nossa sobrevivência. Nesse caso, podemos muito bem arriscar. Capítulo 16. Primeiro encontro com De Bruyne. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, um mês se passou. No final de junho, a data do campo de treinamento do time estava se aproximando. O campo de treinamento da nova temporada do SV Werder Bremen estava programado para começar em 3 de julho. Antes disso, os jogadores gradualmente se dirigiriam ao time para a reunião. Naturalmente, o primeiro a chegar seria o próprio Lin. Afinal, ele estava treinando sozinho na base por mais de um mês. Durante esse período de treinamento, ele se adaptou completamente a várias habilidades do pico de Messi. No futuro, usar várias técnicas de Messi não seria mais tão estranho para ele. Além disso, sua altura aumentou em 1 centímetro, chegando a 173 centímetros. Seu peso também aumentou de 65 quilos para 67 quilos. Esse aumento de altura e peso fez com que sua figura originalmente ligeiramente esbelta parecesse um pouco mais forte. A resistência de seu corpo também melhorou, tornando sua habilidade de lidar com a bola mais forte. Snap. O som da bola de futebol batendo na rede após traçar um arco maravilhoso bem alto sobre o muro e cair rapidamente no canto superior esquerdo do gol. Naquele dia, ele chegou cedo ao campo de treinamento, apenas para descobrir que alguém havia chegado ainda mais cedo que ele. Este era um jogador jovem com uma altura de cerca de 1,8 metros e cabelos dourados. Sem saber da chegada de Lin, o jogador permaneceu focado em sua prática de arremessos. Observando da lateral, Lin percebeu que o jogador estava praticando cobranças de falta. No entanto, parecia mais uma válvula de escape para a frustração do que um treino regular. A maneira como ele chutava a bola dava a impressão de que ele tinha um rancor pessoal contra ela. No entanto, apesar de usar tanta força para chutar a bola, ela voou precisamente para o gol, de um ângulo difícil. Era preciso admitir que o manejo de bola desse rapaz era extremamente extraordinário. Percebendo isso, Lin já havia adivinhado a identidade da pessoa. Essa pessoa deveria ser o jogador emprestado do Chelsea, Kevin De Bruyne. Palmas, palmas. Lin aplaudiu o rapaz por seu fantástico controle de bola. Ao ouvir os aplausos, De Bruyne fez uma pausa, virou-se para olhar para Lin e assentiu ao perceber que eles usavam a mesma camisa do time, como se estivessem reconhecendo Lin. Após trocarem cumprimentos, De Bruyne retomou seu treinamento sem qualquer intenção de conversar com Lin. Sabendo que De Bruyne era reservado e introvertido, Lin não se importou com suas ações. Se De Bruyne tivesse visto Lin entusiasticamente se aproximasse para cumprimentá-lo, Lin teria começado a suspeitar se estava tudo bem com De Bruyne. Sem intenção de atrapalhar o treinamento de De Bruyne, Lin recuperou o equipamento de treinamento da sala de equipamentos.
Após selecionar uma área de treinamento e montar o equipamento, ele começou a praticar sozinho. Após cerca de meia hora de treinamento, Lin sentiu como se alguém o estivesse observando. Olhando para as laterais, ele notou que De Bruyne havia parado de treinar e estava observando praticar. Ao ver Lin olhar em sua direção, De Bruyne corou e rapidamente desviou o olhar, sentindo-se um tanto envergonhado como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Tem alguma coisa? Ao ver o rapaz corar, Lin achou isso um tanto divertido. Sempre ouvindo que De Bruyne era tímido, ele não esperava que ele corasse tanto. Não, nada mesmo. De Bruyne conseguiu pronunciar as palavras com grande dificuldade, parecendo visivelmente envergonhado. Fazê-lo dizer 5 palavras inteiras não foi tarefa fácil. Vendo que De Bruyne não tinha mais nada a dizer, Lin o ignorou e continuou seu treinamento. No entanto, mesmo após começar seu treinamento, De Bruyne permaneceu na lateral, não saindo. Isso fez com que Lin interrompesse seu treinamento novamente e repetisse a pergunta: "Tem certeza de que você está bem?" De Bruyne não podia simplesmente dizer que estava tudo bem, pois claramente ele não estaria ali se esse fosse o caso. "Olá, eu sou Kevin De Bruyne. Prazer em conhecê-lo. Você está praticando dribles?" Lin se aproximou, apertou a mão de Bruyne de forma amigável e disse: "Olá, eu sou Lin. Como você pode ver, estou de fato praticando técnicas de drible. Que tal? Você tem interesse em se juntar a mim para praticar?" De Bruyne jogava na posição de atacante, o que exigia algumas habilidades de drible e finta, o que o tornava muito útil para driblar os defensores e procurar melhores rotas de passe. Aos 21 anos, as habilidades técnicas de Bruyne não eram tão refinadas e habilidosas quanto se tornariam mais tarde. Seu estilo de jogo era livre e desenfreado, e sua técnica era um pouco áspera, o que não se encaixava muito bem nas exigências do Chelsea. Como resultado, não encontrando lugar no Chelsea, ele foi forçado a ser emprestado e transferido para a Bundesliga para treinamento. Na Bundesliga, especialmente para clubes comuns, as estratégias de marketing não eram tão fortes, resultando em receitas de clube relativamente baixas. Embora tivessem mercados de futebol de alto nível na Europa, eles ficaram atrás da Premier League inglesa e da La Liga em termos de desenvolvimento comercial. Para controlar os custos, os salários dos times de divisão inferior da Bundesliga não são muito altos, e eles são bastante conservadores nas transferências de jogadores. Isso fornece oportunidades para jovens jogadores encontrarem seu próprio palco aqui. Para De Bruyne, jogar na Bundesliga foi definitivamente melhor do que ficar no banco do Chelsea. Tendo experimentado a dor de entrar para um clube de ponta e depois ser deixado de lado, De Bruyne estava cada vez mais insatisfeito com suas próprias habilidades. Ele desejava urgentemente melhorar rapidamente e provar sua habilidade em campo. Isso foi para que aqueles idiotas do Chelsea pudessem ver que não era sua habilidade que estava faltando, mas o Chelsea não lhe dar uma chance. Portanto, diante do convite de Lin, ele o aceitou de bom grado. Lin não sabia dos pensamentos de Bruyne. Ele o convidou para treinar junto só para ter um parceiro de treino, para que ele pudesse se familiarizar melhor com as várias habilidades de avanço de Messi em competições reais. Então, os dois concordaram rapidamente e começaram a treinar vigorosamente. "Devo ir primeiro, ou você?" Lin estava com a bola e sorriu para De Bruyne, perguntando a ele. Ao ver a bola nos pés de Lin, De Bruyne abaixou um pouco seu centro de gravidade, posicionou-se em frente à área central do arco do pênalti e assumiu uma postura defensiva. A habilidade defensiva de Bruyne não era particularmente notável, mas ele ainda sabia o básico da defesa. No entanto, ao defender um contra um jogador atacante, eles estavam em uma posição passiva, e os atacantes tinham pelo menos 2 opções de avanço. Como resultado, eles só podiam escolher bloquear a rota mais ameaçadora e forçar o oponente a ir para o outro lado. De Bruyne optou por bloquear o lado de dentro, permitindo que Lin ficasse do lado de fora, o que era uma escolha comum para a maioria dos defensores que enfrentavam um avanço lateral. A ideia de Bruyne era criar espaço para Lin do lado de fora, mas quando Lin tentou fazer um avanço vertical, uma simples finta, contato corporal e interrupção de seu ritmo e passada fizeram De Bruyne perder a bola. Essa estratégia era boa, mas o problema era que Lin não iria obedecer sua liderança. Ele moveu a bola verticalmente enquanto observava os movimentos dos pés de De Bruyne. O centro de gravidade de Bruyne estava na retaguarda o tempo todo, e ele se preparou para perseguir Lin lateralmente. De repente, Lin se inclinou para frente, como se fosse mover a bola para frente, e quando De Bruyne percebeu a mudança em seu centro de gravidade, ele recuou imediatamente. Como resultado, Lin repentinamente puxou a bola para o lado direito com um simples movimento do corpo e contornou De Bruyne com sucesso. De Bruyne ficou parado, estupefato. Essa manobra habilidosa para contorná-lo era muito simples, tão simples quanto comer e beber água. Mas o problema era, por que ele parecia uma estaca de madeira sendo contornada por um movimento tão simples? Capítulo 17. A descoberta surpreendente do treinador principal. "Venha de novo", De Bruyne disse desafiadoramente. Lin sentiu que, embora sua defesa fosse um pouco fraca, ainda era melhor estar se movendo do que um boneco estático, certo? Então ele aceitou o desafio de bom grado. Dessa vez era para ser a vez de Lin defender, mas De Bruyne conseguiu. No entanto, De Bruyne estava focado exclusivamente em interceptar a bola de Lin, então ele desistiu da oportunidade de atacar ativamente e, em vez disso, continuou na posição defensiva. Claramente, ele não era alguém que aceitava a derrota facilmente. Lin mais uma vez usou seu velho truque após receber a bola, e mais uma vez De Bruyne foi enganado pelo movimento falso de Lin, mas dessa vez ele não reagiu facilmente. Claramente, ele percebeu que Lin poderia atrapalhar seu julgamento por meio de mudanças em seu centro de gravidade.
Se ele presumisse que Lin iria romper em uma certa direção só porque seu centro de gravidade se moveu, ele poderia ser facilmente enganado. No entanto, o que De Bruyne não esperava é que ele não se movesse, mas Lin sim. Ele rapidamente driblou para frente, acelerando instantaneamente. De Bruyne tinha sido um pouco lento demais para reagir e perdeu não apenas a chance de atacar a bola, mas também um momento de confronto físico. Após um avanço bem-sucedido, Lin parou a bola e olhou para De Bruyne estranhamente. Kevin, por que você não fez um tackle quando viu minha mudança no centro de gravidade? De Bruyne também estava ponderando sobre essa questão. Fui enganado por sua ação falsa antes. Agora mesmo, quando vi sua mudança no centro de gravidade, fiquei preocupado que fosse outro movimento falso, então demorei um passo para reagir. Lin assentiu, reconhecendo sua resposta. Isso não era apenas um problema para De Bruyne, era um problema comum para todos os defensores que enfrentavam Messi. Os movimentos de Messi são mais rápidos do que os da maioria dos jogadores e, juntamente com seu talento excepcional, ele pode facilmente mudar seu centro de gravidade para fazer fintas enganosas. Se os defensores encontrarem sua mudança no centro de gravidade e bloquearem a direção que ele pretende romper, Messi usará seu ritmo mais rápido para mudar rapidamente a direção do rompimento em um tempo muito curto, deixando os defensores incapazes de acompanhar seu ritmo e apenas capazes de vê-lo sair. Se os defensores não forem enganados e não bloquearem sua rota de avanço, fica ainda mais fácil para Messi. Ele só precisa prosseguir com o movimento de avanço e pode facilmente passar pelo jogador defensor. Afinal, a frequência de movimento de Messi é mais rápida do que a da maioria dos jogadores. Se você não consegue acompanhar seus movimentos no primeiro passo, é absolutamente impossível alcançá-lo no segundo passo. Resumindo, comparado a jogadores de ataque regulares, Messi combina fintas e avanços em um único passo. Jogadores de ataque regulares precisam fazer uma finta para enganar o defensor antes de usar o erro do defensor para completar o avanço. Mas Messi é diferente. Ele combina esses dois movimentos, fazendo com que cada um pareça uma finta. Seja qual for a sua escolha, ele pode passar por você. Portanto, defender contra Messi não pode depender de experiência, mas de antecipação. Apenas defensores com antecipação de alto nível têm uma chance de parar Messi, e no futebol de hoje, essas pessoas são raras. Vamos de novo. Não acredito que não consiga encontrar uma maneira de me defender de você. De Bruyne testemunhou a destreza de Lin, e isso só acendeu ainda mais seu espírito de luta. Na melhor das hipóteses, o rapaz tinha 16 ou 17 anos, provavelmente apenas um membro do time juvenil do Werder Bremen. Se ele não conseguia parar alguém assim, então ele poderia muito bem ir e bater a cabeça contra um bloco de tofu. Depois de meia hora, acabou. De Bruyne caiu no chão, deitando-se de costas, olhando fixamente para o céu, começando a questionar a vida. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Por que fui ultrapassado 70 vezes por uma criança pequena, sem conseguir fazer um tackle bem-sucedido sequer uma vez? Eu consigo jogar futebol? Lin também estava exausto. O drible contínuo colocava muita pressão em seus joelhos. Mesmo que De Bruyne não tivesse pedido um intervalo, ele mesmo teria pedido um. Ele não conseguia deixar de se perguntar como Messi conseguiu persistir por tantos anos com acelerações, mudanças de direção e dribles tão frequentes. Mudanças bruscas de direção frequentes como essa, mais cedo ou mais tarde, destruiriam seus joelhos. Desde a conversa aprofundada com Alofs, o treinador principal do SV Werder Bremen, Thomas Schaaf, relaxou um pouco e não estava mais se colocando sob tanta pressão. No entanto, deixar de lado a pressão não significava ser relaxado. Ele sentia um forte apego ao time e não queria que o time fosse rebaixado sob sua gestão. Portanto, mesmo que a mão que ele recebeu não fosse ótima, ele tentou o seu melhor para fazer mudanças e liberar o poder máximo do time. Quanto à possibilidade de o Werder Bremen permanecer na Bundesliga após o término da temporada, isso depende do destino. Como muitos jogadores veteranos deixaram o time para a nova temporada, e muitos novos jogadores foram emprestados, o treinador precisou ajustar a escalação inicial. Para escolher a melhor escalação inicial, ele deve entender completamente as informações dos jogadores jovens do time. É melhor concluir esse trabalho antes do início do novo campo de treinamento da temporada. Dessa forma, ele pode entender as características técnicas de cada jogador quando o treinamento começar. Se os jogadores não atenderem aos seus requisitos, ele pode reforçar o time durante a janela de transferências de verão. Então, ele encerrou suas férias mais cedo e foi até o clube, com a intenção de começar a trabalhar antes do previsto. Ao passar pelo campo de treinamento, ele viu Lin e De Bruyne treinando. Ver esses dois treinando juntos deixou o treinador, Schaaf, um pouco curioso. Esses dois deveriam ter tido um relacionamento competitivo dentro da equipe. Alguém poderia pensar que eles teriam dificuldade em se dar bem, mas parece que eles se deram bem rapidamente? Curioso, ele observou tudo de lado por um tempo. Depois de meia hora, os dois jovens jogadores estavam exaustos no chão, enquanto Schaaf, na lateral do campo, estava animado e um tanto incapaz de se conter. 70 vezes 70 avanços bem-sucedidos, nenhuma defesa bem-sucedida do outro lado. Isso o deixou muito surpreso, sentindo como se estivesse assistindo a um filme de ficção científica. Apesar de Bruyne ter tido alguns problemas defensivos, o outro lado não cometeu um único erro. Todos foram bem-sucedidos e até usaram mais de 10 técnicas diferentes de avanço. Uma capacidade tão poderosa de descoberta é normal nessa idade? Isso não é um pouco extraordinário? Como o Barcelona pode suportar emprestar um jogador desses?
Eles não têm medo de outros times o roubarem? Nossa equipe acabou de encontrar um rei inovador? Um jogador como esse é um futuro ala pivô que qualquer time se concentraria em desenvolver. É um núcleo em torno do qual uma equipe pode ser construída, assim como Messi e Ronaldo. Mas ele se lembrou que esse cara jogava como meio-campista no time juvenil do Barcelona. Será que o Barcelona não tem bom senso, não sabe utilizar as pessoas? Ou será que um time como o Barcelona desenvolveu uma tática completamente nova de colocar um ponta na posição de meio-campista? Capítulo 18. Início do campo de treinamento. No dia 3 de julho, começou o treinamento da equipe. Os jogadores do time principal chegaram ao clube um após o outro para se apresentar, já que o time passou por uma grande reformulação durante a pré-temporada. Após seu retorno, os jogadores veteranos viram um grande número de rostos novos. A maioria deles permaneceu calma e indiferente, nem demonstrando muito carinho pelos novos jogadores nem aversão evidente. Em vez disso, eles pareciam adotar uma atitude de indiferença. No entanto, o antigo capitão do time, Clemens Fritz, de 31 anos, deu boas-vindas aos jovens jogadores. Bem-vindo ao Werder Bremen. Este é um ótimo clube, e acredito que você vai adorar estar aqui. Além de alguns jogadores jovens que foram promovidos do time juvenil e estavam animados. As reações de outros jogadores que foram transferidos durante a off-season foram relativamente moderadas, aplaudindo apenas sem entusiasmo. Testemunhando a situação, Lin cutucou o distraído De Bruyne e disse-lhe: "Vamos cumprimentar o capitão." De Bruyne não conhecia o time e conhecia apenas Lin. Sua natureza introvertida geralmente o fazia ouvir música em silêncio nessas situações. No entanto, ao ouvir as palavras de Lin, ele imediatamente largou seu tocador de música portátil e obedientemente seguiu Lin enquanto caminhavam em direção a Fritz. "Olá, capitão. Eu sou Lin, e este é De Bruyne. Somos novos na equipe e estamos ansiosos por sua orientação", disse Lin. "Bem, eu ouvi sobre vocês pelo treinador. Ele elogiou vocês dois pelo talento. Vá bem na nova temporada. O time precisa de sangue novo como o seu." Fritz respondeu. Fritz gostava muito desses jovens educados e sensatos, especialmente quando comparados a outro jogador que havia sido emprestado pelo Bayern de Munique. Em sua mente, sua impressão de Lin e De Bruyne aumentou instantaneamente. Ambos eram jogadores emprestados de clubes de prestígio, mas esses jogadores do Barcelona e do Chelsea sabiam como ser educados e respeitar as figuras seniores do time. O que há com sua atitude arrogante, Bayern? Depois de cumprimentar Lin e De Bruyne, ele também os levou para cumprimentar os outros membros seniores da equipe, apresentando-os e ajudando-os a se integrarem à equipe. Além disso, ele também perguntou sobre a vida de Lin e De Bruyne na Alemanha, sabendo que ser recém-chegado de outro lugar poderia ser bem desafiador. Ele expressou que se eles precisassem de ajuda, poderiam vir até ele, já que ele morava em Bremen há 6 ou 7 anos e tinha uma boa rede na área. Após essa interação, Lin passou a entender melhor o caráter e a conduta do capitão. Como esperado, Fritz era tão tranquilo quanto William havia descrito. Ele era um homem mais velho, muito cooperativo e bem-humorado. Parecia que seu temperamento era um pouco gentil demais, sem a sensação de um líder forte e autoritário. Não estava claro se isso era algo bom ou ruim. Os jogadores conversaram, compartilhando diversas histórias e experiências interessantes de suas férias. Depois de um tempo, o treinador principal e os membros da comissão técnica chegaram ao campo de treinamento e anunciaram o plano de treinamento do dia. Como a pré-temporada havia acabado de terminar, a maioria dos jogadores havia acabado de se recuperar das férias. Então, o treinamento do primeiro dia não foi muito intenso e focou principalmente em exercícios de recuperação. Observando os jogadores no campo de treinamento, Thomas Schaaf refletiu sobre as táticas e o estilo de jogo do time para a nova temporada. O Werder Bremen é um time com mentalidade ofensiva, e seu poder de ataque também está entre os melhores da Bundesliga. Na temporada de 2005 a 2006, o Werder Bremen alcançou o maior número de gols e saldo de gols na Bundesliga. Naquela temporada, eles marcaram um total de 79 gols, com média de 2,3 gols por jogo, com uma diferença de gols de 42. Esses dados foram de 12 gols e 7 gols a mais que o segundo colocado Bayern de Munique. A força do Bayern de Munique é evidente para arrebatar esses dois primeiros lugares dos gigantes da Bundesliga. O poder de fogo ofensivo do Werder Bremen pode ser visto. No entanto, o Werder Bremen sempre teve um grande problema, que esse time não é bom em defender. Eles marcam muitos gols, mas também sofrem muitos. Durante o período de pico de 2004 a 2009, o Werder Bremen conseguiu mascarar o problema de sofrer muitos gols com sua pontuação prolífica. No entanto, a partir da temporada de 2009 a 2010, a força geral do Werder Bremen começou a declinar, a capacidade ofensiva da equipe começou a diminuir, enquanto o número de gols sofridos não diminuiu. Como resultado, o desempenho do Werder Bremen começou a despencar e gradualmente mergulhou na zona de rebaixamento. Nesta temporada, eles foram até mesmo vistos como um dos principais candidatos ao rebaixamento. Um problema muito real estava diante do técnico Thomas Schaaf. O Werder Bremen deve continuar jogando o futebol ofensivo que costumava jogar na temporada anterior. O futebol ofensivo conquista fãs, enquanto os contra-ataques defensivos vencem jogos. Contra-ataques defensivos parecem uma escolha mais segura, mas o problema é que Thomas Schaaf não é um grande treinador defensivo. Ele se concentra principalmente em estudar táticas e formações de ataque e não é particularmente habilidoso em defesa, especialmente em contra-ataques defensivos eficazes. Esperar que ele alcance o nível de um mestre da defesa como Mourinho é impossível. Por isso, ele é cauteloso em fazer mudanças drásticas nas táticas anteriores do Werder Bremen. Se tais mudanças fossem feitas, elas poderiam não ter o efeito desejado e poderiam confundir os jogadores, levando ao resultado oposto. Portanto, a abordagem mais segura é fazer ajustes nas táticas existentes sem alterar a estrutura geral, concentrando-se em refinar os detalhes das estratégias de ataque e defesa da equipe.
Considerando as características atuais da equipe, especialmente a abundância de jogadores jovens com boa forma física e determinação, Thomas Schaaf decidiu adaptar a tradicional formação 4-3-3 do Werder Bremen para uma formação 4-1-4-1. A formação 4-3-3 é uma formação de ataque típica, enquanto o 4-1-4-1 evoluído combina os pontos fortes de ataque do 4-3-3 e também aborda algumas fraquezas defensivas. Nessa formação, os atacantes recuam para as posições de meio-campistas. Durante a defesa, eles participam da defesa no meio-campo, formando uma forte linha de interceptação de 5 homens no meio para frustrar os ataques adversários. Nos ataques, os atacantes recuados se juntam por trás, iniciando os ataques pelos flancos. Durante esse período, os meio-campistas afastados retornam ao seu papel de atacantes, criando uma conexão, retornando a formação para um 4-3-3 com 3 atacantes na frente, permitindo uma estratégia de ataque mais variada. Essa formação também vem com desvantagens. Com a ausência de 2 atacantes abertos, há uma redução repentina no número de jogadores na frente, tornando desafiador para o time aplicar pressão de alta intensidade e interceptações no campo adversário. A escalação de um volante solitário deixa os flancos de ambos os lados do meio-campo e do backfield um tanto vulneráveis, propensos a serem explorados pelos adversários. Além disso, dada a mudança para uma formação 4-1-4-1 com 4 linhas no total, controlar a distância entre cada linha se torna uma questão crítica. Se a distância não for gerenciada corretamente, lacunas defensivas podem ocorrer facilmente. Nessa formação, as 3 posições principais são o volante e os 2 volantes. O volante atua como homem livre no meio-campo, servindo como a última linha de defesa do time. Se violado, a defesa do time enfrentará uma ameaça direta dos oponentes. Os 2 meio-campistas, embora assumam algumas responsabilidades defensivas, também são fundamentais na criação de aberturas e na conclusão de ataques. Comparado ao centroavante que serve como ponto focal na frente, a tarefa de ataque dos meio-campistas laterais que flanqueiam o campo é mais exigente. Se não conseguirem criar oportunidades, a equipe pode ficar em desvantagem. Felizmente, Schaaf tem uma variedade de estratégias em sua caixa de ferramentas. Se a tática 4-1-4-1 não funcionar, ele pode optar que o time continue jogando em uma formação 4-3-3 ou 4-4-2. Capítulo 19. O sistema acorda novamente. No dia 20 de julho, 2 semanas após o início do treinamento do time, o clube recebeu seu primeiro adversário para uma partida amistosa, Cottbus. Para o Werder Bremen, escolher Cottbus como primeiro adversário em um amistoso foi claramente uma decisão deliberada. Cottbus é um time da 2ª divisão alemã. Eles foram brevemente promovidos para a Bundesliga e jogaram 2 temporadas, mas devido à sua força limitada, eles foram rapidamente rebaixados. A força deles não é muito grande, provavelmente meio nível mais fraca que a do Werder Bremen. Jogar contra eles é útil para aumentar a confiança dos jogadores jovens do time. Com muitos jogadores veteranos deixando o time para a nova temporada, o time tem que contar com esses jogadores jovens para alcançar o sucesso. No entanto, a mentalidade dos jogadores jovens não é muito estável, e eles tendem a entrar em colapso nas últimas fases da temporada, assim como o Arsenal, que aparece entre os 4 primeiros todos os anos na primeira metade da temporada, mas é fraco na segunda metade. Além de ajudar a aumentar a confiança dos jovens jogadores do time, escolher um adversário mais fraco significa que sua própria defesa não será colocada sob muita pressão, permitindo que eles se concentrem mais no ataque, avaliando melhor os resultados das táticas de ataque do time. Nesta partida, Lin e De Bruyne foram incluídos no elenco. A diferença é que De Bruyne estava no time titular, enquanto Lin estava no banco. Lin estava muito calmo sobre isso. Ele não esperava conseguir uma posição inicial imediatamente, já que seu nível de condicionamento físico atual não permitiria que ele jogasse o jogo inteiro. Ser reserva e entrar em momentos cruciais no segundo tempo, aproveitando a baixa energia dos adversários para virar o jogo, é muito menos desafiador do que começar e enfrentar os adversários com toda a energia. Ei, dê tudo de si. Eu acredito em você. Lin deu um soquinho em De Bruyne para encorajá-lo, e De Bruyne deu um aceno tímido em troca. A partida começou rapidamente. Havia um total de 23 mil espectadores no estádio Weser, com muitos assentos vazios. Isso não foi surpreendente. Depois de perder muitos jogadores veteranos e jogar uma partida amistosa contra um time de nível inferior, a atração para os fãs não era muito forte. Após o início do jogo, o Werder Bremen rapidamente tomou a iniciativa. O Cottbus optou por defender seu próprio campo e jogar no contra-ataque. Essa foi uma escolha muito prática, pois um time mais fraco enfrentando um time forte, correndo para atacar o oponente, facilmente levaria à derrota. Principalmente diante de um time com forte capacidade ofensiva como o Werder Bremen, se eles não fortalecerem sua defesa. Uma derrota desastrosa pode afetar negativamente a mentalidade dos jogadores para a nova temporada. Eles realmente escolheram defender. O treinador assistente Rolf franziu as sobrancelhas, parecendo um pouco nervoso enquanto falava. Sim, como esperado. Schaaf estava muito calmo, como se esperasse a escolha do oponente. Há muitos defensores na linha de defesa adversária. Não conseguimos penetrar pelo chão, então só podemos contar com cruzamentos dos lados, mas o efeito pode não ser grande. Outro técnico assistente Enebacha também estava preocupado, pois furar uma defesa lotada é um desafio mundial. Ele estava preocupado se esses jovens rapazes em campo conseguiriam lidar com esse problema. Teremos que ver se esses jovens conseguem lidar com a pressão e virar o jogo.
Sachaf estava sentado no banco do técnico, com os braços cruzados sobre o peito, observando calmamente o desempenho dos jogadores na partida. Este e os próximos amistosos foram referências cruciais para ele definir a escalação inicial para a nova temporada. Os jogadores fortes, aqueles que têm um desempenho excepcional, podem ser facilmente identificados em situações práticas. Aqueles que têm um bom desempenho jogarão, e aqueles que não tiverem ficarão no banco. Nesta temporada, o Werder Bremen implementará resolutamente esse princípio. Além disso, mesmo que o time não consiga virar o jogo temporariamente, ele não está preocupado porque ainda tem um trunfo na manga. Pensando nisso, Sachaf virou a cabeça e olhou para Lin, que estava sentado no banco, completamente concentrado em assistir ao jogo. Ele estava ansioso para testemunhar as surpresas que esse jovem rapaz, que havia mostrado tanto no campo de treinamento, traria em uma partida real. No banco, Lin parecia totalmente concentrado em assistir ao jogo. Mas se alguém o observasse atentamente, perceberia que seu olhar não estava fixo no campo. Sim, Lin estava distraído. No momento em que o árbitro principal apitou para iniciar o jogo, o sistema canino adormecido foi ressuscitado. Não houve nenhum som de din, nem nenhuma liberação repentina de tarefas. Entretanto, houve um módulo perceptível que apareceu na consciência de Lin. Curioso, Lin deixou sua consciência se espalhar para explorar. Este módulo então se desdobrou em sua mente. Após abrir o módulo, ele viu algo semelhante a uma interface de operação. Parece um jogo, e o personagem principal parece ser ele. Ao clicar na seção de perfil do jogador, suas informações aparecem. Nome, Lin Quan. É idade, 16 anos e 153 dias. Aniversário, 20 de fevereiro de 1996. Nacionalidade, Espanha. Posição, indeciso. Clube, Barcelona. Liga, Bundesliga. O aparições na Liga, 0. O aparições na seleção, 0. Modelo atual, Messi. A primeira metade das informações não foi nada especial, mas a última coluna surpreendeu Lin Quan. O modelo atual é fácil de entender, mas o aparecimento desta palavra significa que ele pode mudar para modelos de outras lendas do futebol no futuro? Para esta questão, Lin Quan perguntou ao sistema. Em teoria pode ser, mas na realidade não é tão viável porque as lendas anteriores já se aposentaram. Suas habilidades diminuíram muito e eles não podem mais atingir o nível de lendas do futebol. Então os seus atributos não podem ser replicados. Bem, isso faz sentido. Afinal, não é fácil obter um template de lenda do futebol. Tendo o template de pico do Messi, Lin Quan já estava contente. Depois, ele começou a explorar outras coisas na interface operacional. Além da seção de informações do jogador, há outros dois módulos. Um é o módulo de tarefas e o outro é o armazenamento do sistema. O sistema parece bem preguiçoso com apenas essas três coisas. Eles estão realmente confiantes para se autodenominar o sistema do rei da bola? Mesmo questionando isso, sua curiosidade clicou no módulo de tarefas e encontrou um lembrete de tarefa não lida. Ao clicar, uma tarefa do sistema apareceu. Descrição da tarefa. Lendas do futebol não aparecem da noite para o dia, assim como Roma não foi construída em um dia. Elas crescem por meio de jogos e batalhas, e você está prestes a dar o primeiro passo em sua carreira profissional. Requisito da tarefa: jogue na partida entre Werder Bremen e Cottbus, leve o time à vitória e conclua a tarefa para ganhar um ponto. De acordo com a introdução do sistema, os pontos são a chave para desbloquear o armazenamento do sistema. Acumule pontos suficientes para acessar a loja do sistema. Além disso, a moeda para comprar itens e equipamentos na loja do sistema são pontos, e os pontos só podem ser obtidos completando tarefas do sistema e vencendo partidas. Inicialmente, Lin Quan não prestou muita atenção a isso. Com o modelo Messi em mãos, o que mais ele poderia pedir? O que poderia ser melhor do que o modelo Messi? Então, mesmo sem esses gadgets na loja do sistema, ele ainda tinha confiança em se tornar a próxima lenda do futebol. Mas depois de navegar pela loja do sistema, Lin teve que exclamar: é tão legal! Deixando todo o resto de lado, os talentos no sistema, como imunidade a lesões, previsão de alto nível, corrida imparável. Grande coração e habilidades decisivas dos jogadores eram muito legais. Capítulo 20. Primeira aparição, vestindo a camisa número 10. Ver todas essas coisas empolgou Lin Quan. Imagine só, quão assustador seria um Messi sem lesões e com energia ilimitada. Embora mantendo a explosão e a capacidade de avanço de 12 anos atrás, ele agora também adicionou 19 anos de habilidades de organização e programação. Quão completo ele seria? Isso seria uma ascensão direta à divindade, certo? E isso, sob a influência do sistema, é a força futura completa de Lin Quan. Ele parecia ter se visto ativando esses talentos e se tornando um rei demônio aterrorizante em campo. A partida continuou com as ondas de ataque do Werder Bremen se intensificando. Superada a tensão inicial, o desempenho dos jovens jogadores da equipe melhorou visivelmente. Especialmente De Bruyne, comandando o meio-campo, teve uma atuação notável. Durante quase todo o primeiro tempo, foi praticamente o palco de desempenho pessoal de Bruyne. Ele repetidamente criou oportunidades ameaçadoras com sua excelente visão e passe. No entanto, o atacante Nils Petersen, emprestado pelo Bayern de Munique, parece ter esquecido suas chuteiras em casa, desperdiçando diversas oportunidades de ouro, deixando até De Bruyne suspirando e segurando a cabeça em descrença. Além de desempenhar um papel significativo na fase de ataque, De Bruyne também fez contribuições extraordinárias na defesa. Tendo passado por treinamento individual com Lin Quan por tantos dias, embora ele ainda não conseguisse parar Lin Quan, suas habilidades defensivas melhoraram significativamente em comparação a antes. Sua perseguição ativa e interceptações na metade de ataque várias vezes cortaram os contra-ataques dos oponentes pela raiz. Para um jogador comum, furar sua defesa não seria tão simples. Isso deixou vários treinadores do Werder Bremen muito surpresos.
Esse garoto parece mais forte do que durante o treinamento em equipe. Sim, sua habilidade de ataque já é de primeira. Eu não esperava que ele tivesse capacidades defensivas tão extraordinárias. Seu enfrentamento proativo, sua falta de medo nos desafios e sua corrida incansável me lembram um jogador. Quem? Karel Poborski. Ao ouvir esse nome, o coração de todos disparou. O Homem de Ferro tcheco era um guerreiro completo, símbolo da incansabilidade. Sachaf realmente tinha De Bruyne em tão alta conta? No entanto, está em apenas uma partida amistosa. Ainda precisamos continuar observando. E eu quero dizer, se sua performance continuar excelente, então talvez não seja tão difícil para nós evitar o rebaixamento na nova temporada. Todos concordaram com a cabeça. Eles tinham emprestado 3 jogadores nesta temporada. O desempenho de Nils Petersen tinha sido medíocre, mas De Bruyne tinha trazido uma grande surpresa. Agora, o único jogador restante do Barcelona ainda não tinha aparecido. Se o desempenho de Lincoln pudesse exceder as expectativas, então talvez o objetivo de evitar o rebaixamento pudesse de fato ser alcançado na nova temporada. Cottbus rapidamente percebeu a ameaça representada por De Bruyne e fortaleceu sua defesa contra ele. Isso reduziu significativamente a capacidade de Bruyne de criar ameaças e, durante os contra-ataques, eles conscientemente contornaram o meio, lançando ataques pelos flancos. Este movimento rapidamente se mostrou eficaz. Após vários contra-ataques ameaçadores, os pontas do Werder Bremen se tornaram mais cautelosos e defensivos. Eles estavam menos dispostos a participar de ataques, em vez disso, colocando muito esforço na defesa. Com a ausência da participação dos pontas, o ataque do Werder Bremen também começou a perder sua ameaça. Como resultado, a situação em campo se tornou um impasse. O primeiro tempo terminou com o placar ainda em 0-0. Nenhum dos lados conseguiu furar o gol do time adversário. Na linha lateral, o técnico Sachaf se levantou e liderou o caminho para o vestiário. Ele havia percebido o problema do time nos flancos e estava pronto para fazer ajustes. Partidas desse nível de pré-temporada geralmente recebem pouca atenção aqui na Ásia, principalmente quando as partidas do campeonato AFC Sub-23 estão a todo vapor. A maioria dos espectadores opta por assistir às partidas envolvendo suas seleções nacionais, pois se sentem mais envolvidos. Portanto, em uma plataforma doméstica de transmissão ao vivo, apenas um streamer de nicho amante de futebol estava transmitindo esta partida. Ao mesmo tempo, nada menos que 10 streamers optaram por transmitir outra partida do campeonato AFC U23 entre o time chinês U22 e o time norte-coreano. A diferença de atenção entre as duas partidas foi bastante evidente. O público que assistiu a esta partida amistosa incluiu principalmente fãs do Werder Bremen e alguns que gostaram de assistir às ligas europeias, mas não tinham partidas para assistir devido às 5 principais ligas ainda não terem começado. Durante o intervalo, o público e o streamer conversaram de forma descontraída. Ei, por que você está transmitindo uma partida amistosa de um time da Bundesliga quando todo mundo está transmitindo a partida da seleção nacional? Olha, ninguém está assistindo. Ao ver a pergunta do público, o streamer respondeu com um sorriso. Tenho um coração fraco. Receio que meu coração não aguente assistir aos jogos da seleção. Quando todos ouviram sua resposta, o público na sala de transmissão ao vivo riu. Nos últimos anos, a força da seleção nacional declinou, e seus resultados de jogo despencaram. Especialmente no ano passado, a tão esperada seleção nacional nem passou da fase de grupos da Copa da Ásia, o que machucou profundamente os fãs. Droga, essa seleção nacional de merda não consegue nem vencer a Coreia do Norte. Ridículo, devolvam nosso dinheiro. Seleção nacional, vocês são mesmo dignos de nós? Suas habilidades são inferiores, e sua atitude é abaixo da média. Qual o sentido de jogar? Vá para casa e crie porcos. Esses caras me deixam com raiva só de vê-los jogar. Acho que a seleção nacional está completamente acabada. Ei, você só percebeu isso agora? A seleção nacional já não acabou há muito tempo? A conversa estava indo bem, mas de repente um grande grupo de novos espectadores invadiu a sala de transmissão ao vivo. Esses espectadores, ao entrarem na sala de transmissão ao vivo, nem prestaram atenção na partida e foram direto para a seção de comentários para desencadear uma torrente de abusos. Huang Wei viu o número de espectadores em sua sala de transmissão ao vivo aumentar rapidamente, o que inicialmente o deixou feliz, mas quando ele olhou os comentários, todos eram abusivos. Isso o assustou. Após uma inspeção mais detalhada, parecia que essas pessoas não estavam insultando, mas sim criticando a seleção nacional. Isso o deixou perplexo. Então, ele olhou para o placar ao lado. Como esperado, a seleção nacional estava mais uma vez atrás. Aos 43 minutos do primeiro tempo, a Coreia do Norte marcou um gol e a seleção nacional estava perdendo por 1-0. Por outro lado, ao verem a seleção nacional ficando atrás da Coreia do Norte, um grande número de espectadores que estavam assistindo a partida da seleção nacional deixaram a sala de transmissão ao vivo reclamando, e se juntaram à sala de transmissão ao vivo ao lado que antes era impopular. Venha limpar seus olhos com algumas partidas de alta qualidade de nível europeu. Limpeza dos olhos mais 1. Limpeza dos olhos mais 2. Gente, o jogo de pré-temporada de um time da Bundesliga é muito mais confortável de assistir do que o jogo da seleção, não é? Sim, sem algum remédio cardíaco de ação rápida, quem assistiria à seleção nacional? De repente, muitos novos espectadores chegaram. Huang Wei se sentiu animado e nervoso, então ele trouxe todo o seu espírito e começou a comentar seriamente. Ele olhou as informações sobre os dois times e de repente exclamou, no elenco do Werder Bremen, há um jogador jovem cujo nome parece ser de origem chinesa, e parece que ele foi emprestado pelo Barcelona. Nossa, sério, um jogador do Barcelona, companheiro de Messi? Incrível! Acho que o compraram para ser um mascote? Vamos lá, um time como o Barcelona pode precisar de um mascote?
Ele age como um mascote? Vamos descobrir se ele vai jogar na partida. Se ele continuar sentado no banco sem ter a chance de jogar, então ele é, sem dúvida, o mascote do time. Em meio aos questionamentos e à expectativa do público, o segundo tempo da partida começou. O Werder Bremen fez uma mudança de pessoal ao enviar Lin Quan, vestindo a camisa número 10, e tirar o atacante número 11, Elia. Quando o público viu o número na camisa de Lin Quan, a sala de transmissão ao vivo explodiu. Uau, camisa 10, isso é uma tentativa de desenvolvê-lo como núcleo? Formou-se na academia de base de La Masia, joga como atacante e até veste a camisa número 10. Ele é como Messi. Altura parecida também. Apenas 9 anos mais novo que Messi, um sucessor perfeito. Vamos ver se esse sucessor de Messi realmente consegue substituir Messi.